Quero ouvir ele dizer eu te amo. 27 de julho de 2021, o dia em que Michael Vaughn, então com 5 anos, desapareceu de sua casa em Fruitland. Acreditamos fortemente, com base em evidências, que Michael foi sequestrado e está falecido. Michael Joseph Vaughn nasceu em 24 de junho de 2016 em Fruitland, Idaho, filho de sua mãe, Brandy Neal, e de seu pai, Tyler Vaughn. Ele tinha uma irmã mais nova e meio-irmãos mais velhos de um relacionamento anterior de um dos pais. Michael era carinhosamente chamado de Macaquinho por sua família e foi descrito como um menino amigável e curioso que adorava acampar, caminhões-monstro e brincar na lama. Ele era extrovertido e sempre pedia para brincar com outras crianças do bairro. Michael, de 5 anos, morava com os pais e a irmã de 18 meses na casa deles, na Southwest 9th Street, em Fruitland. Na noite de 27 de julho de 2021, sua mãe, Brandy, foi trabalhar e Tyler ficou em casa para cuidar de Michael e de sua irmãzinha. Durante esse tempo, Michael começou a jogar videogame no seu Nintendo. Por volta das 18h40, seu pai, Tyler, foi para o outro cômodo trocar a fralda da irmãzinha e pedir uma pizza. Ele ficou fora por apenas 15 a 20 minutos, mas quando voltou, Michael não estava em lugar nenhum. Tyler entrou em pânico e ligou para Brandy, que saiu do trabalho e foi correndo para casa. O pai também ligou para a polícia às 19h21 e informou que Michael estava desaparecido. Ele informou às autoridades que seu filho foi visto pela última vez com uma camiseta do Minecraft, shorts boxer azuis e chinelos. Quando Brandy chegou em casa, já havia policiais e vizinhos preocupados ao redor da área. Todos estavam procurando por Michael. Um alerta oficial de pessoa desaparecida foi emitido às 20 horas daquela noite. Agora, os vizinhos relataram ter visto o menino de 5 anos entre 6h15 e 6h30 da tarde. Ele estava fora de casa, em uma residência próxima. Aparentemente, Michael estava batendo nas portas de alguns vizinhos, perguntando se os filhos deles podiam sair para brincar. Mas o pedido dele foi recusado, e os vizinhos disseram ao menino para voltar para casa porque já estava tarde. Essa foi a última vez que o menino de 5 anos foi visto com certeza. A polícia, equipes de busca, cães e drones procuraram por Michael na região. Os cães farejadores seguiram o cheiro do garotinho até o fim da rua, afastando-se do campo de fazenda à direita da casa, onde o rastro parou abruptamente. Ao final, nenhum sinal do menino foi encontrado. Ele teria saído da garagem. É bem difícil sair pela porta da frente e dá para ouvir quando ela abre. Ela diz que o filho procurava crianças mais velhas do bairro para brincar. Ele foi até a casa de um vizinho. Ele foi até a casa de outro vizinho e depois até a casa de mais um vizinho. Típico, ela diz, para uma noite de verão aqui, mas com Brandy no trabalho e o marido dela em casa cuidando do bebê e pedindo jantar, nenhum dos pais sabia que Michael havia saído. Depois disso, não haveria nenhuma atualização no caso de Michael por meses. A busca por Michael não vai parar até que ele seja encontrado, e a busca continua muito ativa. Como falei ao público, o esforço pode variar, mas para nós, das forças de segurança que lideram a busca e investigação, Michael está sempre em primeiro lugar. Ele é nossa principal prioridade e encontrá-lo é uma parte intensa e diária das nossas vidas. Em outubro de 2021, autoridades divulgaram fotos de um homem visto andando pelo splash pad do Parque Crestview, na época do desaparecimento de Michael. Disseram que tentavam identificar e conversar com o homem. Ele foi descrito como sendo branco, com idade entre o final dos 20 e início dos 30 anos, vestindo shorts pretos, uma camiseta branca sem mangas, um boné escuro e tênis escuros. Mesmo não sendo suspeito ou pessoa de interesse, a polícia queria falar com ele para saber seu paradeiro e ver se tinha informações úteis para a investigação. Esse homem só seria identificado publicamente anos depois. Então, em novembro de 2022, a polícia anunciou que havia recebido uma denúncia que levou à prisão de alguém no caso de Michael. Sarah Wondra, que morava perto da família, foi acusada de não comunicar uma morte. Nesse momento, Sarah estava em liberdade sob fiança por uma acusação de porte de arma de fogo relacionada a um assalto.
Também foi emitido um mandado de busca para a casa de Sarah Wandra, de 35 anos, na rua Red Wing, onde morava com o marido, Stacy Wandra. A polícia então começou a cavar o quintal deles, procurando por Michael, mas não encontraram nada. Cães farejadores de cadáver alertaram a polícia para cheiro de restos humanos. A polícia disse: concluímos a escavação até uma profundidade de 1,20 m em todo o quintal e removemos mais de 250 jardas de terra. Antes de repor a terra no quintal, ela foi cuidadosamente peneirada em busca de restos humanos, mas não encontramos os de Michael. Os investigadores acreditam que, pelas evidências, Michael foi sequestrado, está morto e que seus restos foram enterrados e depois retirados da propriedade. No momento da prisão de Sarah Wandra, ela disse à polícia: "Ah, nossa. O Deus Altíssimo acabou de me dizer que Stacy foi quem o matou e enterrou no quintal do vizinho." Quando pediram que ela mostrasse à polícia onde o corpo do menino estava enterrado, ela indicou um local perto da porta da frente e depois afirmou que Stacy o enterrou no quintal, perto do galpão. Até agora, ela mencionou 3 locais diferentes onde ele foi enterrado. Sarah foi levada ao tribunal dias após sua prisão e, ao ser informada de seus direitos pelo juiz, respondeu: "Não tenho motivo para ficar em silêncio, pois não fiz nada de errado." Na época, o marido de Sarah, Stacy, também estava atrás das grades por acusações não relacionadas. Sarah continuou insistindo que não tinha nada a ver com a morte ou o desaparecimento de Michael. Foi o marido dela quem enterrou o menino de 5 anos no quintal, perto do galpão deles. Mas Sarah afirmou que não foi o marido dela quem machucou Michael. Em vez disso, ela insistiu que um homem chamado Adrian Lucien, que já tinha morado com o casal, foi quem fez isso e estava com medo de contar para alguém. Independentemente dessas alegações, nem Stacy nem Adrian seriam presos como Sarah foi. Não que a prisão dela realmente tenha importado, porque as acusações contra ela seriam retiradas alguns meses depois, em abril de 2023, por falta de provas. Sarah, no entanto, está atualmente na prisão e ficará lá até pelo menos 2026. Ela está detida por agressão agravada com arma letal e ocultação de provas, porém essas acusações não têm relação com o desaparecimento de Michael. Após as acusações contra Sarah no caso de Michael serem retiradas, não houve nenhuma novidade por mais de 1 ano. A mãe de Michael, Brandy, que ficou completamente arrasada com o desaparecimento do filho, dormia todas as noites no sofá, esperando pelo dia em que ele entraria pela porta. Infelizmente, isso nunca aconteceu. Eu nem acho que inferno seja a palavra certa. Ela descreve seu filho como pura empolgação e alegria, visto aqui em um vídeo caseiro aprendendo a assar. Fique para trás, fique para trás. Todos nós queremos um biscoito. Precisamos de algo real. Talvez biscoitos e amigos de verdade. Stacy Wandra daria várias entrevistas no YouTube e ele diria que viu um menino brincando sozinho do lado de fora no dia em que Michael desapareceu. Mas ele afirmou que não tinha relação com o sumiço do garoto. Contudo, ele já tinha dito outra versão à mídia antes. Só sei que não estava perto em nenhum momento. Como disse, nunca ouvi falar, vi ou soube desse garoto. Então, em janeiro de 2025, um novo vídeo de interrogatório de Stacy surgiu online. Ao que parece, a mãe de Michael, Brandy, obteve o vídeo após solicitar acesso a registros públicos à polícia. O vídeo mostra Stacy falando com policiais por chamada de vídeo no FaceTime. Ele indica onde encontrar os restos de Michael durante a escavação do seu quintal em novembro de 2022. Stacy disse que ele, Adrian e outro homem que morava na casa, chamado Brandon Shirtliff, testemunharam sua esposa Sarah enterrando o corpo de Michael lá. Stacy também contou aos policiais que a boca do menino ficava coberta com fita silver tape. Espero que você possa me ajudar mais. Estou aqui na sua casa. Então, eu preciso de um pouco mais de orientação sobre onde o Michael está agora. Saia pela porta dos fundos ou... Tá bom? Não consigo. Pode virar a câmera para eu mostrar? Vamos virar agora. Fique ao lado dela. Tudo bem, claro. Aí está. Ok, então eu vou sair pela porta da cozinha. Esse é um equipamento e tanto. Esse é um equipamento e tanto. Certo, para onde eu preciso ir?
Certo, vire para a direita. Bem ali onde estão os montes de terra. Ali onde estão os montes de terra, a que distância da cerca? Pode prosseguir, senhor. Certo. Vá até lá e nos aponte onde isso precisa ficar. Certo. Certo. Vamos seguir um pouco mais longe. Continue indo um pouco mais longe. Você vai ter que subir aquele monte. É bem embaixo daquele monte. Fica logo abaixo do monte. Em relação às árvores, onde exatamente? Um pouco à direita da área das árvores. À direita das árvores, tá bom. Onde depois? Não, ele está fora do monte de terra. É tipo embaixo do monte de terra. E mais ou menos onde você está? Sim, um pouco menos, tipo mais perto da casa. Chegue mais perto da casa. Sim, E em que ele está enrolado? ele deveria estar, quer dizer, deveria ser um saco de lixo. Ok, de que cor é o saco de lixo? Seria branco ou preto, só tínhamos essas duas cores. Ok. Tem mais alguma sugestão, Stacy? Quero dizer, como eu disse, foi lá que ele foi enterrado. Esse é o último lugar que eu soube. De novo, faz tempo que não volto para casa e muita coisa aconteceu. Sabe como é? Então, o único outro lugar que eu diria, se ele não estiver naquele quintal, é ir para a cuna na casa do Brandon e verificar no quintal, perto da área das árvores. Ok. Vamos terminar aqui primeiro e depois a gente resolve isso quando chegar lá. A silver tape ainda vai estar cobrindo a boca dele? Deveria estar. Tá bom. Eu não queria tirá-la. Então você deve ter tudo intacto como estava. Depois que esse vídeo foi lançado, ainda levaria mais 9 meses até que houvesse outra atualização no caso de Michael. Então, em 31 de outubro de 2025, foi anunciado que Stacy Wondra, de 33 anos, que já estava sob custódia policial por outras acusações não relacionadas, agora também estava sendo acusada de homicídio em primeiro grau, sequestro em segundo grau e destruição de provas. A mãe de Michael enviou uma declaração na manhã de sexta-feira dizendo que a família está com emoções mistas. Ela disse: "Tudo o que sempre quisemos é que Michael voltasse para casa. Saber que acusações estão sendo feitas contra esses monstros, nós rezamos para que eles finalmente nos digam onde Michael está. Michael merece estar em casa com sua família. Nós estamos aqui. Queremos justiça. Michael terá justiça. Queremos Michael em casa e nunca vamos parar até termos Michael em casa." Essas eram as únicas informações sobre o caso de Michael até a declaração juramentada que fundamentou a prisão de Stacy ser divulgado recentemente. Isso revelou muitos novos detalhes, incluindo que em 2 de agosto de 2021, alguns dias após o desaparecimento de Michael, cães farejadores receberam o cheiro dos tênis do garotinho e procuraram em vários bairros próximos à casa de Michael. Das 300 casas diferentes que eles farejaram, eles só se interessaram por uma, a casa dos Wondra. Um vizinho contou à polícia que viu Michael andando em um triciclo rosa do tipo Big Wheel do lado de fora da casa de Stacy e Sarah no dia em que ele desapareceu. Outra mulher que morava nas proximidades disse que tinha visto o mesmo triciclo na garagem dos Wondra na primavera de 2021. Então, mais um vizinho contou às autoridades que tinha visto esse mesmo triciclo descartado perto de alguns penhascos que ficavam próximos à casa dos Wondra. No dia em que Michael desapareceu, às 3h23 da tarde, a polícia disse que uma câmera de vigilância flagrou Stacy dirigindo seu Lexus branco e estacionando em uma vaga no parquinho de água da comunidade. Ele foi visto saindo pela porta do motorista e depois caminhando até o lado do passageiro do carro. Em seguida, começou a testar a maçaneta externa da porta para ver se estava trancada. Depois disso, Stacy voltou para o lado do motorista e foi embora. A pessoa flagrada pelas câmeras de segurança e que a polícia buscava identificar também foi revelada nesta declaração juramentada. Essa pessoa era o amigo de Wondra, Brandon Shirtleaf. O vídeo mostrou ele andando na área de Three Rivers Way às 5h08 da tarde do dia 27 de julho. Ele foi visto depois andando na área do parquinho de água às 17h18 e novamente foi visto andando por uma área arborizada que levava à casa da Wondra 10 minutos depois,
Quando os investigadores perguntaram a Brandon o que fazia, ele disse que procurava o garotinho, mas isso foi horas antes do Michael sumir. Em agosto de 2021, quando as autoridades foram até a casa dos Wondra para falar com eles, suspeitosamente, encontraram Adrian Lucian escondido em um armário quando chegaram lá. Adrian, então, se recusou a dar um depoimento e não quis fornecer seu número de seguro social às autoridades. Quando Stacy e Sarah foram entrevistadas no mesmo dia, disseram ter dormido até o meio-dia. E elas negaram estar em casa por volta das 18h30 quando Michael desapareceu. Mas os dados dos celulares de Sarah, Stacy, Brandon e Adrian mostraram que todos eles estiveram na área naquela noite. Após o desaparecimento de Michael, a polícia notou uma grande mudança na atividade de Sarah nas redes sociais. Ela começou a postar com muito mais frequência no TikTok e agora fazia postagens sobre Jesus, Deus e às vezes até lia a Bíblia. Em um vídeo, Sarah admitiu ter quebrado todos os 10 mandamentos, um dos quais, como você sabe, é não matarás. Em outro vídeo, você pode ver o cartaz de desaparecido Michael, de 5 anos, ao fundo. Ela passou a ficar parada perto de um posto Love's na rodovia, segurando uma placa. Arrependa-se dos seus pecados, o fim dos tempos está próximo. A polícia afirmou que Sarah foi vista dirigindo uma caminhonete GMC, deixando o bairro na época do desaparecimento de Michael e deu declarações inconsistentes sobre o motivo. Pouco após o desaparecimento do menino, Sarah e Stacy venderam seus celulares, perderam ou venderam veículos e se desfizeram da maioria dos móveis. Além disso, o casal começou a procurar na internet casas para alugar em outros estados e ajuda financeira em outros lugares. Quando Sarah foi entrevistada novamente pelos detetives em outubro de 2022, ela ficou emocionada e começou a dizer que Deus iria ajudá-la a encontrar o menininho. Ela também disse que Deus havia perdoado Hitler por seus pecados, portanto, Deus a havia redimido de seus pecados. Cerca de um mês depois disso, em novembro de 2022, Stacy pediu para falar com os detetives e disse que ria que lhe oferecessem um acordo. Foi nesse momento que ele finalmente admitiu que Michael esteve dentro da casa dele na noite em que desapareceu. Stacy também confessou que o triciclo que o menininho tinha sido visto andando de triciclo estava anteriormente dentro da garagem dele. Então, Stacy contou à polícia que ele e seus amigos sequestraram Michael com a intenção de vendê-lo. Ele afirmou que a ideia de vender o menininho foi de Adrian e, em troca, ele e sua esposa Sarah receberiam $10.000. Stacy contou que, em julho de 2021, viu Michael pela primeira vez quando Sarah, sua esposa, levava o menino para dentro de casa. De acordo com Stacy, Sarah estava desesperada e tentando descobrir o que fazer com Michael porque o menininho estava chorando. Então, Stacy sugeriu que colocassem o menino dentro de uma bolsa de viagem. Sarah ainda colou fita adesiva na boca do garotinho para mantê-lo quieto. Enquanto Stacy descrevia à polícia exatamente como Michael havia sido colocado dentro da bolsa de viagem na sala de estar, ele de repente começou a vomitar violentamente. Ao ser questionado, ele disse que era pelo estresse de falar sobre Michael. Como mencionei antes, Sarah foi vista dirigindo uma caminhonete GMC saindo do bairro perto da época em que o menino desapareceu. Ela também foi vista parando a caminhonete na Southwest 8th com a South Arizona. Ela afirmou que precisou parar para colocar um endereço no GPS porque estava indo para a casa da mãe do Brandon em Kuna, para poder rebocar o carro do Brandon de volta para a casa deles. No entanto, depois se soube que ela parou o veículo por outros 2 motivos. O primeiro foi para Stacy colocar fluido de direção hidráulica na caminhonete. O segundo foi para que elas conferissem o Michael, que estava na bolsa de viagem, e verificassem se ele ainda estava vivo. Nesse momento, Stacy disse que podia ouvir o garotinho soltando um grito abafado. Depois disso, elas foram até a casa da mãe do Brandon. Chegando lá, Brandon tirou a bolsa com o Michael de dentro da caminhonete. E, de acordo com Stacy, não havia mais nenhum barulho vindo de lá. Brandon então colocou a bolsa no quarto de hóspedes da mãe dele e elas só voltaram para pegá-la no dia seguinte. Assim que o corpo de Michael voltou para a casa dos Wondras, Adrian e Sarah cavaram um buraco no quintal e o enterraram. A mãe de Sarah, Kay Ramsey, disse que os cachorros do casal começaram a cavar buracos no quintal depois disso.
Um deles achou a orelha de um bichinho de pelúcia verde que ela tinha jogado fora. Stacy disse durante a entrevista que Michael tinha um bichinho de pelúcia, um macaco ou um dinossauro. Ele acreditava que era um macaco verde, mas depois diria à polícia que o brinquedo ao qual estava se referindo era, na verdade, um brinquedo de cachorro que ele e Sarah tinham dado para Michael enquanto ele estava sentado no sofá da sala deles, para mantê-lo quieto. Após a entrevista com as autoridades, Stacy ligou para a mãe dele e contou que Sarah tinha matado Michael acidentalmente depois de colocar fita americana sobre a boca dele, fazendo com que ele sufocasse. Stacy escreveu uma carta aos pais de Michael pedindo desculpas. Depois, Stacy tentou tirar a própria vida, mas foi salvo por funcionários da prisão. Então, mesmo que os 4 adultos, Stacy, Sarah, Brandon e Adrian, tenham sido citados como suspeitos neste depoimento, apenas Stacy foi acusado, embora todos eles tenham se envolvido recentemente em problemas com a lei. Ida 106 soube que Brandon Shortleaf está na cadeia do condado de Kane. Uma porta-voz do condado disse que ele está cumprindo 30 dias por não ter seguido os termos de sua liberação anterior, em uma acusação não relacionada. Ele deve ser liberado no início de dezembro. Lucien foi presa e liberada em Indiana em outubro por uma contravenção relacionada ao trânsito. Ligamos para esclarecer e disseram que não sabem onde ele está. Sarah Wandra cumpre pena no sistema prisional de Idaho por outras acusações e poderá pedir liberdade condicional no início de 2026. A mãe de Michael, Brandy, participou do canal Hidden True Crimes no YouTube em janeiro de 2025 e anunciou que está lutando contra uma doença terminal. Mas ela prometeu ao filho Michael que irá encontrá-lo e buscar justiça para seu caso. No entanto, ela também expressou o medo de que possa falecer antes de conseguir fazer isso. Ela então pediu ajuda às pessoas para divulgar o caso de Michael, que foi amplamente ignorado por anos. Brandy também conversou com uma repórter após a divulgação do documento judicial de prisão de Stacy e contou como se sentiu. Você é pura maldade, sem coração nem alma. Randy Neal, mãe do desaparecido Michael Vaughn de Fruitland, compareceu ao tribunal na segunda para enfrentar Stacy Wandra. Wandra é acusada de matar seu filho de 5 anos em 2021. Perguntei a Neal por que ela foi ao tribunal na segunda. Espero que ele visse meu rosto. E eu preciso estar em todas as audiências e sessões. Eu preciso saber onde meu filho está e o que fizeram com ele. Na íntegra. Você acha que algum dia vai conseguir a resposta do porquê? Não, porque não existe uma resposta para o porquê. Por que alguém machucaria um garotinho inocente? Que resposta você poderia dar para alguém? Que resposta você poderia dar? O quanto ele estava assustado? Ele perguntou por mim? Perguntou pelo Tyler? Eu não sei. Eu não sei se quero saber disso, mas acho que mereço saber. Neal sente a presença do Monkey com ela todos os dias e diz que a irmã mais nova do Michael fala com ele o tempo todo. Neal diz que sua filha aprendeu muito cedo sobre os caras maus. Acho que o último comentário dela sobre os caras maus é... A polícia pode pegá-lo e então ela pode chutar eles na cara. E eu fiquei tipo, ok. Obrigada por ouvirem a história do Michael hoje. Sinceramente, não consigo acreditar que demorou tanto para processarem alguém no caso dele, mas fico feliz que finalmente aconteceu. Espero que mais desses degenerados que estiveram envolvidos no sequestro e assassinato do Michael também sejam acusados em breve. Essa é uma história tão horrível e meu coração dói pela família do Michael, especialmente com a divulgação dessas novas informações sobre como ele foi morto. Como você se sente em relação a esse caso? Começamos esse caso com 5 meses de atraso, pois só fomos avisados do possível crime depois desse tempo. Tivemos que buscar evidências que talvez já nem existissem mais, o que foi uma das partes mais difíceis. Noel Rodrigues Alvarez nasceu em 2 de fevereiro de 2017, filho de sua mãe, Cindy Rodrigues Singh, e de seu pai, Mariano Alvarez Contreras. O garotinho nasceu prematuro, com 23 semanas, o que causou deficiências no desenvolvimento da fala e comportamento. Isso incluía atrasos na fala e esotropia em ambos os olhos, o que significa que eles eram voltados para dentro.
Além disso, ele tinha doença pulmonar crônica e precisava de oxigênio. Noel morava com sua mãe, Cindy, o namorado dela, Archdeep Singh, e seus 6 irmãos, que tinham entre 5 meses e 11 anos de idade. No entanto, Cindy, na verdade, tinha um total de 10 filhos, mas os 3 mais velhos estavam sendo criados pelos pais dela. Então, Noel e sua família moravam na altura do número 3700 da Wisteria Drive, em Fort Worth, Texas. Apesar de haver uma casa, eles ficavam em um galpão nos fundos da propriedade. O dono da casa, Charles Parson, de 71 anos, não era parente deles, mas conhecia Cindy há quase 10 anos. Aparentemente, um dia ele encontrou Cindy e alguns de seus filhos dormindo no carro dela, do lado de fora da casa dele. Então ele os convidou para morar com ele, o que parece um pouco estranho, não acha? Depois, quando Cindy se casou em 2021 e a família dela continuou crescendo, Charles concordou em deixá-los construir um barracão nos fundos da propriedade para todos morarem juntos. No entanto, embora a estrutura tivesse eletricidade, ela não tinha água encanada. Charles deixava a porta dos fundos aberta para que eles pudessem entrar e usar o chuveiro, vaso sanitário e pias. Alguns familiares ainda moravam nos 2 quartos de hóspedes da casa de Charles, pois não havia espaço suficiente para todos no galpão. E embora Cindy às vezes ajudasse a pagar as compras, ela nunca pagou 1 centavo sequer de aluguel. Em 2020, Noel e 2 irmãos foram retirados da mãe após ela dirigir embriagada e bater em um poste com algumas crianças no carro. As crianças foram levadas para acolhimento familiar. A nova mãe acolhedora de Noel e seus irmãos se chamava Patrícia Paris, e ela tinha experiência em cuidar de crianças com necessidades especiais. De acordo com Patrícia, Noel era um ótimo garoto. Ele era brincalhão, feliz e adorava interagir com outras crianças. Ele adorava abraços, lanches do McDonald's e tinha um lugar especial no coração dela. O garotinho prosperou com ela e a mãe acolhedora disse: tudo que dizem que uma criança com necessidades especiais não pode fazer, ele conseguiu. Ele era um menino doce, nosso menino. E ele adorava dar abraços. E sabe, ele era simplesmente um menininho doce. Mas então, em 2021, Cindy recuperou a guarda dos filhos. E embora Patrícia tenha conseguido manter contato com eles por algum tempo depois, no segundo semestre de 2022, Cindy parou de atender suas ligações. Isso mesmo após Patrícia e o marido dizerem a Cindy que, se algum dia ela se sentisse sobrecarregada e precisasse de ajuda com Noel e os irmãos, poderia ligar a qualquer momento e eles os buscariam. Mas isso não acabou acontecendo porque, em 20 de março de 2023, a polícia foi contatada pela Investigações de Proteção à Criança do Texas. Eles disseram que vários membros da família de Noel não viam o garotinho desde outubro de 2022. E da última vez que o viram, que foi no hospital durante o nascimento dos irmãos gêmeos dele, ele parecia bastante doente e desnutrido. Descobriu-se também que, em outubro, Noel faltou a uma consulta no departamento de saúde e a uma consulta médica. Na verdade, ele já havia perdido várias consultas até então e não via um médico desde julho. Mas devido aos seus problemas de saúde, Noel precisava ser acompanhado regularmente. Pouco depois, Cindy recebeu uma carta do Departamento de Saúde e Medicina ameaçando cancelar seus benefícios se Noel não fosse à consulta. Então, ela pediu a uma amiga que seu filho se passasse por Noel, alegando que o menino estava com Covid na época, por isso não pôde levá-lo. As autoridades também descobriram que Noel, então com 6 anos, nunca foi matriculado na escola. Diante dessas informações preocupantes, o Serviço de Proteção Infantil entrou em contato com a polícia e pediu uma averiguação na residência. Quando os policiais chegaram à residência, foram recebidos por Cindy, de 37 anos, e ela afirmou que seu filho estava, na verdade, no México com o pai biológico. No entanto, quando o pai de Noel, Mariano, foi contatado pelas autoridades, ele disse que nunca tinha sequer conhecido o filho, porque antes de Noel nascer, ele havia sido deportado de volta ao México dos Estados Unidos. Registros do Departamento de Segurança Interna confirmaram suas declarações, por isso ele foi descartado como suspeito. Após a polícia confirmar que Noel não estava com o pai, tentaram falar com a mãe, Cindy, que passou a evitá-los.
Os investigadores ligaram para a escola dos irmãos de Noel para saber como estavam e descobriram que faltaram naquele dia e que Cindy havia pedido o cancelamento da matrícula. Isso preocupou as autoridades. Por isso, e também por causa do extenso histórico criminal de Cindy, foi emitido um mandado de prisão contra ela. Um alerta Amber para Noel também foi emitido em 25 de março de 2023. O alerta pediu ao público que ficasse atento a ele, à mãe dele e a uma Chevrolet Silverado 2012. Ao conversar com outros familiares de Noel, os detetives souberam pelo tio, irmão de Cindy, que não via o sobrinho há cerca de 1 ano. A última vez que ele o viu foi em uma reunião de família, e naquela ocasião, Cindy estava privando o menino de comida e água. Segundo ela, era porque Noel sempre fazia xixi nas calças e ela não queria ficar trocando ele. Afinal, Deus me livre ela ter que ser mãe. Quando um parente acabou dando um pouco de água para Noel e Cindy descobriu, ela começou a gritar com ele e o atingiu com as chaves do carro. Cindy também estava dizendo para as pessoas que acreditava que Noel era mau, que ele era um demônio, e ela tinha certeza de que ele iria machucar os irmãos gêmeos recém-nascidos. De acordo com a mãe de Cindy, sua filha frequentemente reclamava das deficiências e problemas médicos de Noel e ela o menosprezava. O tio de Noel contou que Cindy afirmou ter vendido seu filho para uma mulher no estacionamento de um Fiesta Mart. No entanto, quando pediram para ela entrar em contato com a mulher e provar que isso era verdade, Cindy disse que não podia porque, segundo ela, tinha medo de que o CPS fosse chamado. Mas, quando a polícia investigou mais a fundo essa história, não encontrou nenhuma prova de que Noel tinha sido vendido para alguém. Na noite em que o alerta Amber foi emitido, por volta das 21h, em 25 de março, as autoridades encontraram a Chevrolet Silverado de Cindy estacionada em uma garagem no aeroporto de Dallas-Fort Worth. Elas souberam que a mãe e a família foram de carro até lá, pegaram um voo para a Turquia e depois seguiram para a Índia. Descobriu-se que eles haviam partido no dia anterior, e Noel, de 6 anos, não estava listado como passageiro no voo. Então foi confirmado que a última vez que Noel foi visto por alguém de fora da casa foi no final de outubro, durante o nascimento de seus irmãos gêmeos. Então, no dia 1º de novembro, Cindy e o resto da família, novamente sem Noel, tiraram suas fotos para o passaporte. No dia seguinte, ela pediu esses passaportes. No dia 6 de novembro, ela pesquisava viagens para a Índia online. Meses depois, em 21 de março, Cindy e seu marido, Archdeep, conseguiram vistos para a Índia. Archdeep tinha um mandado de prisão na época, acusado de abandono e de colocar uma criança em perigo. Após descobrirem que ele roubou $10.000 do empregador antes de fugir, ele recebeu outra acusação. Novas fotos de Archdeep Singh foram tiradas em um banco, segundo a polícia, poucas horas antes de ele fugir para a Índia com a esposa no mês passado. Após a polícia questionar sobre Noel Rodrigues Alvarez, de 6 anos, segundo a polícia, Singh foi a uma loja de conveniência onde trabalhava. Os investigadores descobriram que Archdeep primeiro alterou fraudulentamente os registros de depósito em dinheiro da empresa, provavelmente para evitar ser descoberto, e depois retirou mais de $10.000 em dinheiro do cofre da empresa. O dinheiro pode ter financiado o desaparecimento da família, planejado desde o final de outubro do ano passado. A polícia retornou à casa onde Cindy e sua família viviam, desta vez para falar com o proprietário, Charles. Ele disse ter se surpreendido com o sumiço de Noel e a fuga de Cindy e da família do país. Charles disse aos investigadores que a última vez que viu o garotinho foi na época do Dia de Ação de Graças de 2022, e ele acreditava que desde então Noel estava com o pai no México, porque foi isso que Cindy lhe contou. Depois ele afirmou que viu o restante da família pela última vez em 22 de março, quando eles o levaram de carro até o hospital, onde ele deveria passar por um procedimento cirúrgico. Mas eles não foram buscá-lo como haviam prometido. Charles afirmava ser padrinho de Noel e também não acreditava que Cindy ou Archdeep jamais teriam machucado o menino, pois eram pais bons e amorosos. Ele afirmou que eles mimavam os filhos porque sempre tinham brinquedos e roupas, o que, na minha opinião, não é mimar. Isso é só dar o básico para eles.
Charles não acreditava que Cindy achava que tinha feito algo errado, mas sim que ela apenas fugiu em pânico porque tinha medo que os outros filhos fossem levados pelo conselho tutelar. Você sabe por que ela tinha tantos planos e de repente foi embora? Assustada, pois pensava que seria presa por 8 anos e perderia o crescimento dos filhos. Se tirarem ela dos gêmeos, ela não vai poder vê-los se for presa. Ela estava com medo de ir para a prisão porque Por causa disso, isso e o conselho tutelar vai vir tirar os filhos dela. Você sabe que com Noel sentindo falta vão tirar as crianças. E agora as pessoas estão dizendo que ela era abusiva. Eu nunca vi ela maltratar o Noel nem nenhuma das crianças. Além disso, de acordo com Charles, quando os irmãos gêmeos do Noel nasceram em outubro de 2022, isso causou muito estresse para o menininho. Então ele fazia greves de fome, se recusando a comer e acabou ficando perigosamente magro. Na casa do Charles, as autoridades pediram para revistar o local e encontraram o ídolo mexicano da morte, Santa Muerte, por toda parte, o mesmo símbolo da caminhonete da Cindy. Isso incluía um grande altar de Santa Muerte perto do galpão da família. Acredita-se que a Cindy possa ter feito parte de um culto centrado na santa. Embora o uso de Santa Muerte possa ser inofensivo, ela também é usada por cartéis como Santa Protetora. E também já houve casos de pessoas que mataram outras para oferecer um sacrifício a Santa Muerte. A polícia também se interessou por um grande pátio de concreto instalado no quintal 3 semanas antes. Antes disso, havia um barraco improvisado na área, mas ele foi demolido para dar lugar ao pátio. O pátio que a mãe de Noelle, Cindy, pagou $5.000 para mandar instalar, usando toda a restituição de imposto da família. O que parecia muito suspeito, já que ela não era dona da casa e nunca tinha pago 1 centavo de aluguel. Porém, ao cavarem a laje, as autoridades não acharam vestígios de Noelle. Charles, irritado com os detetives cavando o pátio, disse: Continuei dizendo que a laje foi concretada depois que Noelle supostamente desapareceu. Sabe, quero dizer, por que ele estaria debaixo da laje? Acho que eles só destruíram porque não fazem ideia de onde o garoto está e estão frustrados. Mas o fato de a laje de concreto ter sido colocada depois que Noelle desapareceu torna tudo ainda mais suspeito, não menos suspeito. Mas por que a laje foi concretada e em seguida a família foi embora imediatamente? Porque ela construiu a laje porque, você sabe, ela tinha os gêmeos. Ela queria construir um pátio para que ela pudesse sentar no pátio e assistir as crianças brincando no pula-pula e nos balanços lá atrás durante o verão. Mas ela eventualmente ia adicionar outro cômodo na parte de trás da casa, porque a filha mais velha dela, a que estava com ela agora, não a mais velha, mas a que morava com ela, ia precisar de um quarto. Ela queria espaço para construir um quarto, por isso era mais pesado de um lado. Diziam que era mais pesado de um lado porque ela ia construir outro cômodo atrás. O que você acha de tudo isso que está acontecendo? Eu sei que a polícia está desesperada para achar o garoto, mas só posso dizer que procuram no lugar errado, pois ele não está aqui. Onde você acha que ele está? Não sei, sinceramente acho que ele está no México. Você acha que ele está vivo? Sim. Eu acho que ele está vivo. E é por isso que eu disse para ele que não ia naquele negócio que eles tiveram ontem à noite. Porque até você me mostrar o corpo dele e provar que ele está morto, aí eu acredito em você. Acho que ele não pode estar morto. Alguém pegou ele, alguém está com medo de se meter em encrenca com a lei porque está com ele e pegou ele de forma ilegal, basicamente. Ela não fez como pedi, não foi pelo tribunal. Falei que para adotar o Noel era pelo sistema judicial, mas ela não seguiu isso. Quando a polícia trouxe cães farejadores de cadáveres, eles sinalizaram o pátio de concreto e também alertaram os policiais para um tapete encontrado em uma lixeira próxima. Esse tapete já tinha forrado o chão do barraco improvisado onde agora ficava o pátio. Ele foi descartado por Archdeep, marido de Cindy, um dia após a polícia ir à casa verificar o bem-estar de Noel. Após a escavação do pátio, cães farejadores de cadáver novamente alertaram as autoridades para cheiro de decomposição humana, desta vez no solo sob o concreto. O chefe de polícia disse que uma das coisas interessantes era que o carpete nem estava na casa, ele nem estava no local.
Então, para os cães conseguirem sinalizar uma evidência em um lugar e depois irem até outro local e sinalizarem novamente onde ela estava antes, tudo isso tende a se somar. Isso nos leva a acreditar que houve restos humanos em algum momento no galpão que existia onde hoje está aquele pátio de concreto. No dia 31 de março, a polícia formalizou acusações por crimes graves de abandono e exposição ao perigo contra Cindy e seu namorado Arshdeep. Dias depois, em 6 de abril, anunciaram que não acreditavam mais na sobrevivência de Noel e que o caso passava a ser investigado como morte. Em 30 de outubro, um grande júri apresentou 4 acusações contra a mãe de Noel, Cindy: homicídio qualificado, 2 por lesão corporal em criança e 1 por abandono sem intenção de retorno. A busca pelo garotinho continuou, mas sem resultados. As autoridades também não tiveram sucesso em localizar Cindy, Arshdeep e os outros irmãos de Noel. Assim, o caso ficou sem novidades por um tempo, mas então, em julho de 2025, Cindy foi adicionada à lista dos 10 fugitivos mais procurados do FBI, e uma recompensa de $150 mil foi oferecida por informações que levassem à sua captura. Pouco mais de um mês depois, em 21 de agosto de 2025, a mãe de Noel foi finalmente encontrada. Ela se escondeu na Índia e depois foi levada aos Estados Unidos, sendo fichada na cadeia do condado de Tarrant com fiança de $10 milhões. O namorado de Cindy, Arshdeep, e o corpo de Noel ainda não foram encontrados. Não há informações oficiais sobre o paradeiro dos irmãos do menino. A mãe de Cindy e a avó de Noel disse que acredita que Cindy matou o filho e é por isso que ela fugiu. Ela também acredita que Charles Parsons sabe mais do que está deixando transparecer. Everman decidiu construir um novo parquinho no Parque Clyde Pittman, em homenagem a Noel. O parquinho se chama Parquinho Noel Angel Alvarez e tem equipamentos especiais destinados a crianças com deficiência, como Noel. Uma placa memorial também foi instalada no parquinho, contando a história do garotinho. Ao nomear o parquinho, a comunidade optou por deixar de fora o sobrenome Rodrigues, que é o sobrenome da mãe de Noel, pois não queriam que ela tivesse qualquer tipo de reconhecimento. Ei, vai! Qual é a sua emergência? Eu não consigo encontrar minha filha. Ok, quando foi a última vez que você a viu? Nós estávamos aqui no parque e as pessoas disseram que provavelmente alguém a levou. Dulce Maria Alavés nasceu em Nova Jersey em 25 de abril de 2014, filha de sua mãe, Noema Alavés Pérez, e de seu pai, Edgar Pérez. Ela era uma menina doce, carinhosa e cheia de energia. Dulce adorava assistir ao filme Frozen, enquanto dançava e cantava alto a música Let It Go. Ela adorava se vestir de princesa e era uma excelente irmã mais velha para Manny. Na época em que Dulce nasceu, sua mãe, Noema, era muito jovem, tinha apenas 14 anos. Então, a própria mãe dela, Norma, cuidou da menina na maior parte do tempo e acabou se tornando sua guardiã legal. E no final de 2019, o pai de Dulce, Edgar, foi deportado de volta para o México. Agora, a menininha tinha acabado de começar o jardim de infância e na tarde de 16 de setembro de 2019, por volta das 15 horas, sua mãe aguardava ela sair do ônibus escolar. Ela levou Dulce, seu irmão Manny e Camila, irmã de Noema, de 8 anos, ao Bridgeton City Park, que era próximo. No caminho, por volta das 16 horas, a família parou em um posto de gasolina local para comprar sorvete, e foi lá que as últimas imagens de Dulce foram capturadas pela câmera de segurança.
Eles foram de carro por 3 minutos até o parque, que também tem parquinho. Na época, disseram que o parquinho estava em reforma e só os balanços estavam abertos. Embora Noema depois tenha dito em entrevista que Dulce brincava nos escorregadores, ao chegar, a mãe estacionou perto das quadras de basquete. Dulce e seu irmãozinho de 3 anos, Manny, saíram correndo do carro em direção aos balanços, que estavam a cerca de 30 jardas. Normalmente, a mãe de Dulce, grávida de 5 meses, levava o cachorro ao parque e caminhava pelo parquinho enquanto vigiava as crianças. Mas dessa vez não fez isso. Ela ficou no carro com sua irmã de 8 anos, que fazia o dever de casa, e juntas rasparam um bilhete de loteria. Naquele dia, Noema prometeu a Dulce ir ao parque, pois o tempo estava agradável. Porém, pouco antes, mudou de ideia porque se sentia preguiçosa. No entanto, isso não era algo que Dulce queria ouvir e ela começou a dar trabalho para a mãe. No final, Noema aceitou ir ao parque, mas ficou no carro porque estava muito cansada. Segundo a mãe, ela via o parquinho do carro onde estava, mas os balanços para onde seus filhos correram estavam escondidos por uma colina. Foi relatado que por volta das 16h20, Manny voltou correndo para o veículo e sua irmã não estava com ele. No entanto, Noema disse que percebeu que já fazia algum tempo que não via nem ouvia os filhos. Então, ela pediu para sua irmã sair do carro e procurá-los. Quando Camila voltou para o veículo, ela estava em pânico e trouxe Manny com ela, que estava chorando. O sorvete dele estava no chão, e quando perguntaram onde Dulce estava, ele apenas apontou para um depósito de manutenção próximo. Após Noema ir procurar a filha, ela não a encontrou em lugar algum. Ela ligou para o irmão, que morava perto, pedindo que fosse ao parque e levasse o cachorro para ajudar a procurar sua filha. Noema então perguntou a um grupo jogando basquete na quadra se tinham visto Dulce. Uma pessoa disse para ela que tinha visto a menininha correndo em direção ao prédio e que também havia um homem afro-americano parado por perto. Uma criança disse ter visto um homem hispânico com 2 crianças pequenas. O problema é que não havia câmeras no parque, então não era possível saber para onde a menina de 5 anos foi. Às 17 horas, cerca de 40 minutos após notar o sumiço de Dulce, Noema chamou a polícia e repassou as informações recebidas das pessoas na quadra de basquete. Eu não consigo encontrar minha filha. Quando foi a última vez que você a viu? Nós estávamos no parque e as pessoas disseram que provavelmente alguém a levou. Quantos anos ela tem? 65 anos. Certo. E em que parque você está? Aqui no Parque Berkshire. Certo. Onde exatamente no Parque Nebraska você está? Aquele com a quadra de basquete, onde fica o colégio. Ok, então você está nas quadras de basquete atrás do colégio? Sim. Tudo bem. E onde ela foi vista na semana passada? Ela estava vestindo... me dá um segundo, você pode brincar com ela? Eu não lembro que roupa ela estava vestindo, mas eu lembro das calças dela. Ela estava usando uma calça florida e uns saltos brancos. Ok. Oi, senhora. Mantenha-se firme. Vou acionar a polícia, ok? Ela tem 5 anos, certo? Sim. Tudo bem. Hello, olá, senhora. Olá. Oi, você viu para que direção seu filho foi? Não, estávamos no carro. Ela desceu com meu filho. Eles correram para o parque e depois eu e minha irmã descemos. Quando chegamos ao parque, ela não estava lá. Disseram que meu filho estava chorando porque jogaram o sorvete dele no chão e minha filha saiu correndo. Você não viu mais ninguém por lá com quem ela poderia ter ido? Não, que eu saiba, não. Porque a gente simplesmente não sabe. Tem outras pessoas aqui que disseram que viram ela correndo por algumas casas lá atrás. E eles disseram que viram 2 pessoas, viram 2 homens. Viram um cara negro e um homem mexicano com 2 crianças. Quem está dizendo que viu eles? Mas tem pessoas aqui na quadra de basquete que disseram que viram ela. Disseram que viram ela indo. Eles estão dizendo que tem pessoas lá na quadra de basquete que viram ela correndo por algumas casas com 2 rapazes negros. Ela é hispânica de pele clara.
Qual a cor da blusa que ela está usando? Eu não me lembro. Porque é sempre assim na quadra de basquete. Você está na quadra de basquete? Sim, eu estou bem aqui agora. Confirmado. Ela está na quadra de basquete. E você está com seu filho? Não, estou com meu filho. Disseram que ele chorava quando a encontrou. Ele estava lá parado, chorando. Ah, ele estava chorando parado. Então quem? Você disse que os rapazes negros pegaram o sorvete dele? Não, eles jogaram no chão. Eles precisaram fazer isso no chão. A mulher pegou o sorvete dele e jogou no chão, e então eles saíram com sua filha. Provavelmente porque não vi. Quando entramos, procuramos por ela em todo lugar. O filho dela estava na quadra de basquete com a filha dela, e 2 homens negros pegaram o sorvete do filho dela, jogaram no chão e saíram com a filha dela. Certo, bem, já temos policiais. Você está na rua Prefeito Aiken? Eu não entendo você. Eu já tenho um policial aqui. Tudo bem. Pode falar com a polícia, senhora. Não demorou muito até que mais de 30 policiais com cães estivessem procurando Dulce na área, mas ela não foi encontrada em lugar nenhum. Com a Bridgeton High School a poucos metros do parque e um jogo de beisebol de adultos acontecendo ali perto, as autoridades estimaram que cerca de 400 carros estavam na área quando Dulce desapareceu. Vários moradores logo ajudaram a procurar a menina. Mas isso pode ter destruído qualquer evidência que um sequestrador pudesse ter deixado para trás, como pegadas ou marcas de pneus. Noema afirmou às autoridades que sua filha não sairia sozinha, pois não era esse tipo de criança. Ela também tinha ensinado a Dulce que, se alguém tentasse levá-la ou machucá-la, ela deveria gritar bem alto para que alguém pudesse vir ajudar. Mas ninguém ouviu nenhum grito no parque naquele dia, apenas silêncio. Além disso, o sorvete da menininha e a embalagem do sorvete não foram encontrados em lugar nenhum. Algo que você imagina que ela teria deixado cair se tivesse havido uma luta. Os cães farejadores da polícia acabaram captando o rastro de Dulce, mas ele parou na Birch Street, a cerca de 3,5 metros do galpão. Agora, por algum motivo, só às 22 horas do dia seguinte é que um alerta Amber foi finalmente emitido no caso de Dulce. No alerta, a polícia afirmou que a menina de 5 anos foi levada por um homem de pele clara, possivelmente hispânico, com cerca de 1,68 metros, dirigindo uma van vermelha. Acreditava-se que ele usava tênis laranja, calça vermelha e camisa preta. Foi dito que ele esteve no parque naquele dia com outras 2 crianças menores de 5 anos e Dulce pode ter entrado em um veículo com ele. Não demorou muito para que a mãe da menina, Noema, começasse a enfrentar críticas sérias por não ter vigiado melhor seus filhos enquanto estavam no parque. E muitos começaram a culpá-la pelo que havia acontecido. Além disso, questionaram por que ela demorou tanto para chamar os serviços de emergência. O FBI também participava agora da busca pela menina de 5 anos. Mergulhadores buscaram em corpos d'água próximos e a polícia usou cães e helicópteros para tentar localizar Dulce. Agora também ofereciam recompensa por informações sobre o paradeiro da garota. As autoridades contataram o pai de Dulce, Edgar, e logo o descartaram como suspeito. Então começaram a circular rumores de que a mãe da menina havia sido presa, mas a polícia deixou claro durante uma coletiva de imprensa que isso simplesmente não era verdade. Noema falou publicamente e tentou dissipar qualquer rumor de que ela tivesse algo a ver com o desaparecimento de Dulce. Hoje faz 2 semanas desde que o monstro levou minha filha. Naquele dia minha vida mudou para pior. Eu não sou mais a mesma desde que as pessoas começaram a dizer que eu tive algo a ver com isso. Isso e aquilo e falando coisas ruins sobre mim, por favor, parem com os boatos, por favor, parem de apontar o dedo quando vocês não sabem e nós não sabemos quem a levou. Eu quero agradecer às autoridades por buscarem e investigarem e a toda a mídia por cobrir o caso da minha filha desde o primeiro dia. Também a todos que tiraram um tempo da sua rotina para sair e procurá-la. Todas as orações para mim e minha família, nós agradecemos muito de verdade.
Por favor, peço a todos que não desistam da minha Luísa. Vamos seguir lutando para encontrá-la com segurança. Continuem compartilhando as fotos dela nas redes sociais e distribuindo panfletos. Não hesitem em ligar e informar qualquer coisa. Se você estava no parque naquele dia, por favor, confira novamente seu celular para ver se tem fotos. Qualquer detalhe pode ajudar. Você pode nos mostrar o que trouxe com você hoje? Eu trouxe o brinquedo favorito dela do Frozen. Ela adora brincar de Frozen e sempre cantava. Ela sempre me pedia para colocar a música do Frozen e ela sempre ouvia. Ela só precisa se vestir, coloca a roupa e acha que é a Elsa do Frozen. Para a Elsa? Sim. Como você está? Preocupada. Com a minha filha. O fato de que hoje faz 2 semanas. Você pode dizer se pensou no que poderia ter feito de diferente naquela segunda-feira à tarde? Como? Você teria feito algo diferente naquele dia? Não. Eu simplesmente não saio muito porque agora estou com medo. Tenho receio de sair agora pelo que as pessoas dizem e por causa dos boomers. Mas enfim, o que eu fiz foi nos levar de volta àquele sunoco. Você parou para comprar sorvete. Alguém falou alguma coisa para você naquela loja? Alguém te seguiu da loja até o parque? Não. Não. What do you think happened to your daughter? Eu não tenho certeza. Você já foi incomodado alguma vez? Seus filhos já foram incomodados? Não. Todos estão muito curiosos sobre o pai da Dulce. Pode nos dizer o que sabe sobre as últimas 2 semanas desde o desaparecimento de sua filha, sobre ele? Ele veio aos Estados Unidos, conversou com ele? O que pode nos contar sobre ele? Eu não falei com ele desde então, mas eu falei. Eu tinha falado com ele, mas depois paramos de nos falar. Sua relação com ele é boa ou ruim? A gente normalmente não conversa muito. Você acha que ele está envolvido nisso? Acho que não, ele está no México. Ele ainda está lá? Sim. Ele não veio aqui. Não, ele não pode porque não tem dinheiro. Ele viria. Noana, pode nos contar o que seu filho disse ao voltar correndo para o carro? Ele não correu de volta para o carro. Ele só ficou lá parado, chorando. E o que ele disse? Ele não fala. Ele não fala? Não. Então ele estava chorando. Ele chorava quando fui até ele e perguntei: onde está sua irmã? Ele apenas apontou triste para trás dos prédios, pois ainda não sabe falar. Quase um mês após o sumiço de Dulce, a polícia divulgou o retrato falado de um possível suspeito com quem queriam falar. Ele foi descrito como um homem magro, possivelmente hispânico, com cerca de 30 a 35 anos de idade, medindo entre 1,68 metros e 1,73 metros de altura, e tinha acne no rosto. O homem foi visto com boné, camisa preta, tênis laranja, shorts vermelhos e dirigia uma van vermelha com portas deslizantes. Isso fez muitos se perguntarem como alguém pôde ter chegado tão perto desse indivíduo a ponto de ver que ele tinha acne no queixo, mas não perto o suficiente para saber se ele realmente estava com Dulce. Também nunca foi dito quem foi que deu essa descrição para a polícia. O desaparecimento da menina de 5 anos logo ganhou atenção nacional, e sua mãe, Noema, foi convidada para o programa do Dr. Phil em dezembro de 2019 para uma entrevista. Quando ela apareceu, perguntaram se ela tinha alguma ideia de quem poderia ter levado Dulce. Naquele momento, ela falou de um antigo amigo que tentou namorá-la várias vezes, mas ela sempre o rejeitou. O homem tinha visto ela e Dulce juntas recentemente e perguntou se aquela era sua filha, ao que ela respondeu que sim. De acordo com ela, esse homem foi uma das últimas pessoas que viu Dulce. Noema, porém, depois afirmou a outra emissora que não achava que essa pessoa estivesse envolvida no desaparecimento da filha. E o único motivo pelo qual ela o mencionou foi porque estava tentando responder às perguntas do Dr. Phil. Ela também afirmou que a polícia já havia feito um teste do polígrafo nela, mas nunca lhe deram o resultado.
Muitas pessoas acreditavam que quando Noema participou do programa do Dr. Phil, seu comportamento estava estranho. Ela não parecia tão abalada e não derramou uma única lágrima. Dr. Phil expressou uma opinião parecida, dizendo que ela era uma das mães mais emocionalmente apáticas com um filho desaparecido que ele já tinha visto. No entanto, ele disse que isso pode ter ocorrido por o espanhol ser sua primeira língua, porque quando ela fez um apelo à filha nesse idioma, sua emoção ficou muito mais evidente. Uma mulher chamada Jackie Rodrigues, que anteriormente havia sido porta-voz da família, falou sobre Noema no programa. Ela disse que conhecia a mãe há anos e só a tinha visto chorar uma vez. Era normal para ela não chorar. Mas Jackie também disse que Noema parecia calma demais, como se soubesse onde a filha estava e soubesse que ela estava bem. Jackie, que agora administra uma página no Facebook sobre o caso de Dulce, afirmou que Noema tinha um namorado na época em que Dulce desapareceu, o pai de seus 2 filhos mais novos. E, de acordo com ela, ele foi preso na semana seguinte ao desaparecimento da menina, acusado de abusar de uma menor, embora isso não tivesse relação com Dulce. Também foi dito que ele possuía uma van vermelha. Outra coisa estranha é que a avó de Dulce, Norma, que disse que a menina normalmente adorava na escola, contou que naquela manhã ela chorou dizendo que não queria ir. Por fim, a avó dela a subornou com pizza, dizendo que poderiam comer no final do dia. Mas ela achou isso bem estranho, porque Dulce sempre queria ir para a escola. A busca por Dulce continuou por anos sem resultados. Então, em 2022, algumas cartas enigmáticas começaram a aparecer em Ohio. Havia um cartão postal que tinha sido enviado para um cassino e hipódromo perto de Austin, Ohio. E dizia: procure por Dulce Alavez, 5 anos, sequestrada, Bridgetown, Nova Jersey. Veja o site para fotos da história. Dr. Phil, parada de caminhões, 76 ruas sem saída, entrada da floresta. Por favor, procure. Mais 2 cartas foram enviadas para uma biblioteca e uma sorveteria na região. As 3 eram escritas à mão e o cartão postal tinha um código postal do México. No entanto, as autoridades disseram que não acreditam que realmente tenha vindo do México, mas sim que a pessoa que escreveu apenas colocou isso lá. Os policiais vasculharam a área indicada no cartão postal, mas não encontraram evidências sobre o paradeiro de Dulce. Uma das cartas, a que foi enviada para a biblioteca, era bastante difícil de ler, mas continha palavras-chave como Alasca, fronteira do México, 1776 Guerra Civil, cidade da Nova Inglaterra, lar de crianças e orfanato. Todas essas cartas pareciam ter sido escritas pela mesma pessoa, mas acabaram sendo descartadas como nada além de uma farsa. Muitas pessoas acham que o pai de Dulce, Edgar, pode ter tido algo a ver com o desaparecimento dela, especialmente porque ele está no México e muitas dicas que as autoridades receberam vieram do México. Além disso, a garotinha não gritou ao ser levada, indicando que provavelmente conhecia quem a levou. Próximo ao 7º aniversário de Dulce, seu pai, Edgar, publicou um vídeo desejando feliz aniversário e dizendo que não teve relação com seu desaparecimento. Com isso, a polícia o contatou novamente, mas nada aconteceu depois. Olá pessoal, meu nome é Edgar Pérez. Em suas próprias palavras, o pai de Dulce Maria Alavez, com uma mensagem no 7º aniversário de sua filha. Estou realmente muito triste e magoado. Já se passaram quase 2 anos. Segundo a polícia, a mãe relatou ter encontrado o irmão de 3 anos de Dulce chorando e não viu sua filha em lugar algum. Eu não sei se minha menininha está bem. Pérez, que foi deportado no final de 2018 e não pôde ver sua filha nos meses que antecederam seu desaparecimento, afirmou para aqueles que questionaram seu relacionamento com Dulce Maria que ele cuidou dela desde que ela era um bebê. Eu mudei pelo título e temos as pessoas, hein? E negando as alegações de que ele está com ela ou sabe onde ela está. Para aqueles que acham que eu peguei minha garotinha, deixa eu dizer que eu não estou com minha filha. Just like everyone. Eu não vou controlar. Você acha que ele teve algo a ver com o desaparecimento dela? Para ser sincera, eu não sei, porque não os vi. Eu não falei com ele. Você suspeita de alguém? Para ser sincera, não.
Noema continua convencida de que sua filha não desapareceu para sempre, e ela disse: "No coração de mãe, eu acredito que vou vê-la de novo um dia." Segundo ela, tem vivido um pesadelo e, por mais que tente, não consegue acordar dele. Noema afirmou: "Toda noite, quando vou dormir, eu penso: Deus, por favor, não deixe que tudo isso seja real." Então acordo no dia seguinte, e é real. E tem sido assim para mim, de novo e de novo, todos os dias, desde o dia em que Dulce desapareceu. Várias vigílias à luz de velas foram realizadas para Dulce Alavez, que até hoje ainda não foi encontrada. Desde seu desaparecimento, a família comemora aniversários e natais de Dulce no parque da cidade de Bridgeton, reunida ao redor da árvore de Dulce. Se você tiver qualquer informação sobre o paradeiro de Dulce, por favor, entre em contato com o FBI ou com o Departamento de Polícia de Bridgeton pelo número 85645100033. Bem, obrigada por ouvir a história da Dulce hoje. Eu acho que alguém que ela conhecia teve que tê-la levado no parque naquele dia. Não houve sinais de luta e ninguém ouviu um grito. Eu também sinto que existe a possibilidade de que a mãe dela saiba mais do que está dizendo. Como a porta-voz anterior da família, a Jack disse que ela parecia calma demais durante toda a situação. Mas o que você acha? De qualquer forma, espero que a Dulce esteja por aí em algum lugar, segura e ainda viva. A foto atrás de mim é da Nazia, e isso sempre vai ser perturbador, porque foi tirada pouco tempo antes das evidências mostrarem que ela nunca mais foi vista ou ouvida novamente. Ela está sorrindo, acenando e dizendo oi. Mas ela mal sabia que, na verdade, estava se despedindo. Naziah Harris nasceu em 16 de setembro de 2010 em Detroit, Michigan, filha de sua mãe, Kenyatta Harris, e de seu pai, Mervyn Jennings. Ela era uma aluna nota 10 em sua escola, J.E. Clark Preparatory Academy, onde estava no 8º ano. Naziah era considerada incrivelmente doce, criativa, inteligente e animada. Ela adorava fazer vídeos no TikTok e passar tempo com seus primos. Naziah nasceu de um caso extraconjugal entre seus pais no trabalho. O pai dela, Mervyn, era casado na época, mas estava tendo alguns problemas em seu relacionamento, que foram agravados ainda mais pelo seu alcoolismo. A mãe dela, Kenyatta, era vista como festeira e usava drogas com frequência. Então, devido ao estilo de vida que levavam, o casal decidiu transferir os direitos parentais de Naziah para sua avó materna, Annette Harris. De acordo com Mervyn, ele visitava a filha sempre que podia. E ele também dava apoio financeiro a ela quando podia. No entanto, ele basicamente perdeu o contato com Naziah em 2016 e disse que desde então vinha tentando restabelecer contato com ela. Isso ficou ainda mais difícil devido à insuficiência cardíaca congestiva dele. Atualmente, Naziah e sua avó moravam em uma casa em Detroit. A tia da menina, Shannon, junto com seus 5 filhos, também teria se mudado para a casa em outubro de 2023. Mesmo quando a tia não morava lá, diziam que ela sempre passava um tempo na residência. Então, na tarde de 9 de janeiro de 2024, Naziah desceu do ônibus escolar em seu ponto habitual, que ficava na Cornwall com a 3 Mile Drive, a poucos metros de sua casa. Depois disso, ela nunca mais foi vista. Mas Naziah não foi imediatamente dada como desaparecida. Sua avó só faria o boletim no dia seguinte. E quando ela fez isso, aparentemente não comunicou à polícia, mas sim ligou para a escola de Naziah e contou para eles. O Distrito Escolar de Detroit tentou resolver o problema sozinho antes de acionar as autoridades. Eles achavam que Naziah era uma adolescente que havia fugido de casa e que podiam resolver sozinhos. Então, só mais de um mês depois, em 13 de fevereiro de 2024, eles decidiram pedir ajuda ao Departamento de Polícia de Detroit. E assim que as autoridades foram alertadas sobre a situação, um cartaz de desaparecimento da Naziah foi divulgado. Dizia que a menina de 13 anos, que tinha 1,57 m de altura e pesava 59 quilos, foi vista pela última vez, usando uma camisa jeans azul clara, calça jeans azul clara, um casaco dos Rugrats rosa e branco com gola de pele e tênis de ginástica Nike azul e branco.
As autoridades descobriram que a campainha Ring de um vizinho registrou Nizaya saindo do ônibus escolar. Isso foi às 14h54 do dia 9 de janeiro. De forma incomum, a menina de 13 anos começou a caminhar na direção oposta à casa da avó. A polícia começou a procurar pela garota em um raio de 6 quilômetros de sua casa. Eles distribuíram panfletos sobre a garota desaparecida para os vizinhos e trouxeram cães farejadores para o local. Muitos moradores locais também se juntaram à busca por Nizaya. Ela se atrasar assim, ela nunca se atrasou para voltar para casa. Ela sempre teve permissão para fazer as coisas. Annette Harris é a avó e responsável legal de Nizaya Harris, de 13 anos. Quando foi a última vez que recebeu notícias da sua neta? Quando eu a deixei na escola. Isso foi no dia 9 de janeiro. Nizaya é uma criança muito doce. Ela realmente é, sabe? E o meu maior medo é que alguém machuque ela. Não acreditamos que tenha havido rapto inicialmente. A polícia afirma não crer que Nizaya tenha sido raptada, mas, ao serem pressionados, não disseram se acreditam que ela saiu voluntariamente com alguém. Annette disse que a escola de Nizaya analisou o vídeo do ônibus de 9 de janeiro e viu Nizaya descendo na parada habitual. Ela desceu do ônibus com sua colega de escola e caminhou até a esquina da Warren com a 3 Mile Drive. E uma das crianças da escola disse que ela virou à direita em vez de virar à esquerda. E isso é tudo o que eu sei. A polícia interroga todos que conhecem Nizaya e trabalha com parceiros locais, estaduais e federais para procurar em todos os lugares. Se alguém souber onde está Nizaya e estiver assistindo, o que você diria para essa pessoa? Nazia pode estar em perigo e você nem percebe. Você esconde informações ou tenta mantê-la oculta por causa do que acredita. Nízia precisa estar em casa com a família dela, nós a amamos. Bem, segurando o choro. Eu perdi 2 filhos. Vou aumentar. Mervyn Jennings, pai de Nizia Harris, implora pelo retorno da filha. É muita coisa. Mas ela era uma criança linda, uma linda criança. Apenas uma linda criança. Eu saio todos os dias, nós distribuímos os panfletos. Eu leio os comentários, eu olho isso, eu olho aquilo. Estou falando de mim e do comissário. Neste momento, a polícia também queria ouvir professores, amigos e colegas de Nizaya para saber se sabiam de algo. De acordo com a professora substituta de 13 anos, Nizaya parecia triste ou chateada com alguma coisa. E em um momento do dia, ela se deitou no chão e pediu para falar com a orientadora escolar. No entanto, a orientadora nunca foi vê-la. Então, a moça da cantina, que conversava com Nazia todos os dias, disse que ela parecia abatida e não estava sendo ela mesma. No início, detetives não obtiveram informações relevantes com colegas e amigos de Nazia, mas depois as amigas procuraram a polícia para relatar o que sabiam. E elas contaram que Nazia estava planejando fugir de casa. Mas, de acordo com sua avó, Annette, ela não era o tipo de criança que fugiria. Na verdade, ela nunca sequer teve faltas não justificadas na escola. Mesmo que ela tivesse saído por vontade própria, não teria simplesmente sumido sem dar notícias. Nizaya era constantemente ativa nas redes sociais, e depois do dia 9 de janeiro não houve mais nenhuma postagem. Então, descobriu-se que, durante o dia escolar em 9 de janeiro, a menina de 13 anos enviou algumas mensagens de texto para um homem chamado Jarvis Butts, usando o tablet fornecido pela escola. A primeira mensagem dizia: "Não esqueça, chegue lá até às 3. Aviso quando sair da escola. Se você não estiver, vou esperar." A segunda mensagem pedia um ok ao receber, para que eu pudesse apagar seu número. Ao que Jarvis respondeu: "Ok." Agora, Jarvis Butts era um homem de 41 anos que já tinha tido um relacionamento com a tia de Nizaya, Shannon Harris, a mesma que morava com a jovem e sua avó há algum tempo. Dizem que Shannon e Jarvis começaram a namorar em 2012, pouco depois que ele foi solto da prisão por acusações anteriores de conduta sexual criminosa e um delito relacionado a armas. Isso também não foi um incidente isolado, já que Jarvis tinha um histórico anterior de comportamento predatório com mulheres e meninas jovens. Ele era conhecido por se envolver com mulheres vulneráveis que tinham filhas pequenas. Depois de ganhar a confiança delas, ele abusava das crianças e mandava que elas guardassem segredo. Jarvis também tinha vários filhos próprios. Dizia-se que eram 13 ao todo, sendo 5 deles com Shannon.
Então, em 2005, Jarvis abusou de uma criança e posteriormente foi condenado à prisão. Após sua libertação, ele teve que se registrar como agressor sexual, o que significa que a tia de Nizaya, Shannon, tinha que saber disso. Então, entre 2012 e 2014, ele cometeu seus crimes novamente contra uma criança de 8 a 12 anos. E de 2015 a 2017, ele cometeu esses atos repugnantes mais uma vez, dessa vez contra uma criança de 4 a 6 anos. E ele infectou essa garotinha com clamídia. Então, Nizaya foi sua quarta vítima conhecida. Afirmavam que ela tinha só 11 anos quando ele começou a abusá-la, segundo mensagens de texto depois encontradas pelos investigadores. Porém, isso desconsidera que Jarvis pode ter conseguido um telefone nos 12 anos em que a conhecia. E também o fato de que Nizaya não tinha um celular próprio, portanto, não haveria registro de nenhuma mensagem trocada entre eles. O que significa que há uma grande possibilidade de que ele já estivesse abusando dela muito antes de ela completar 11 anos. Isso é apenas até onde a polícia tem registros. Também houve pelo menos 5 denúncias feitas ao Serviço de Proteção Infantil sobre Jarvis entre 2015 e 2022. Essas denúncias, novamente sobre seu comportamento inapropriado com crianças, incluem 2 feitas por parentes de Nazia. Isso aconteceu depois que Jarvis atraiu Nizaya e outra menina para um cômodo isolado durante uma festa de aniversário em fevereiro de 2022, onde ele então abusou delas. Veja como a tia-avó de Nizaya, Janelle, descreve o que aconteceu durante uma entrevista ao canal Community Advocate Network. Tinha uma menininha lá que era filha da outra irmã da Annette. Essa criança nunca tinha ficado sozinha com Jarvis antes. Acho que ela pode ter ido a uma dessas festas de aniversário, mas foi em um salão. Ela estava na casa da Shannon e estava com muito medo. Quem conta isso é a própria Shannon. Ela correu escada acima, frenética e assustada, apavorada e querendo ir para casa, querendo ligar para a mãe dela. Porque Jarvis tocou nela de forma inapropriada enquanto ela estava no porão brincando com o filhote. Enquanto isso, Jarvis estava jogando e não pensava em subir lá com Shannon. Shannon conta que, enquanto tenta acalmar a menina lá em cima, Jarvis aparece, bate na porta e pergunta o que há de errado com ela. Perguntei, Shannon, por que está me ligando? Ele está morto ou está na cadeia? Não, ele foi embora. Ele foi embora, ligue para a polícia. Avise onde ele está indo, em que carro ele está. Certo. Vou levá-la para casa e depois ligar para minha mãe. Liguei para ela 30 minutos depois. Perguntei se chamou a polícia. Não, minha mãe disse para levar as crianças para casa amanhã cedo. Ela vai falar com elas. Eu falei, não, vocês não precisam conversar com ele. Vocês precisam chamar a polícia. Ela não chamou a polícia. Descobri depois que a polícia não foi chamada. No dia seguinte, liguei para Shannon, que disse, minha mãe falou com eles e as crianças admitiram que mentiram. Elas ficaram bravas porque ele não quis dar dinheiro. Liguei para a Annette e perguntei se iam chamar a polícia. Ela disse que sim, que estavam resolvendo e que chamaria a polícia. Então deixei para lá, achando que ela chamaria a polícia. Shannon garantiu que a polícia já havia sido chamada, que estavam envolvidos e investigando. Isso foi em fevereiro de 22. Bem, em abril de 22 eu peguei a Shannon numa mentira. Não tinha, a polícia nunca foi chamada. As crianças não recebiam aconselhamento, nada havia ocorrido. Então fui à delegacia de Clinton Township registrar um boletim de ocorrência. Disseram que eu não podia fazer boletim por falta de informações suficientes sobre a criança que acusou do abuso sexual. Eu disse, mas outras crianças também o acusaram de abuso sexual. Eles disseram, bem, isso não aconteceu naquela noite. E eu fiquei tipo, ele disse que provavelmente seria melhor você ligar para o Serviço de Proteção à Criança. Então eu liguei para o Serviço de Proteção à Criança e contei para Shannon que eu liguei para o Serviço de Proteção à Criança. Eu disse, se não ligaram, falei para chamar a polícia e buscar ajuda para as crianças. Como não fizeram, vou ligar para o Serviço de Proteção à Criança e denunciar também a mamãe. Embora os registros indicassem que o Serviço de Proteção à Criança investigou as denúncias sobre a outra menina, nunca conversaram com Nazia. E quando Jarvis foi posteriormente entrevistado pelos funcionários do Serviço de Proteção à Criança em relação a essas denúncias, ele negou tudo.
Portanto, nada mais aconteceu. Foi em algum momento de 2023 que Shannon e Jarvis teriam se separado. Mas mesmo depois disso, ele ainda se referia a Nizaya como sua sobrinha e continuou a vê-la em segredo, independentemente do fato de que agora estava noivo. E também, apesar da família de Nizaya agora saber muito bem que ele era um predador de crianças. Então a polícia queria falar com ele sobre o paradeiro de Nizaya. E em 14 de fevereiro de 2025, Jarvis, que já estava preso por acusações não relacionadas, foi interrogado pelos detetives. Ele afirmou que não via a menina de 13 anos desde o final de dezembro e começo de janeiro. Quando perguntaram a Jarvis por que Nizaya mandava mensagens e tinha seu número salvo, ele disse que não sabia. No entanto, ele afirmou que Nazia às vezes ia até a oficina mecânica que ele possuía porque ela, junto com alguns dos filhos dele, fazia pequenos trabalhos para ele. Depois, perguntaram sobre onde ele estava em 9 de janeiro, dia do desaparecimento de Nizaya. Jarvis afirmou que estava resolvendo algumas acusações contra ele por portar uma arma escondida e que sua esposa o levou até o tribunal para que ele pudesse se entregar. Apesar de parcialmente verdadeira, a história omitia que a data para ele se entregar foi adiada para o início de fevereiro. Enquanto estava preso por outras acusações, Jarvis ligou para seu colega da oficina e pediu que pegasse seu celular no caminhão antes da polícia encontrá-lo. No entanto, as autoridades ouviram essa ligação feita da prisão e, por isso, conseguiram obter o celular. O Cadillac de Jarvis foi posteriormente apreendido. Então, no dia 7 de março, uma mulher ligou para o Departamento de Polícia de Detroit e disse que havia passado por um crachá escolar no chão pelas últimas 2 semanas e meia. Naquele dia, ela finalmente decidiu pegá-lo. E quando fez isso, reconheceu o rosto de Nazia. Alguns dias depois, em 12 de março, algumas peças de roupa descartadas foram encontradas durante uma busca perto da rua 7 Miles, em Rogue River. Um macacão rosa amassado foi encontrado com um tênis Nike dentro. Um segundo tênis foi então encontrado, junto com algumas luvas, uma toalha suja e um moletom preto que tinha fones de ouvido no bolso. Havia danos nesses vários itens também, indicando que possivelmente houve uma luta. Quando as roupas foram examinadas, foi encontrado sangue, e o DNA tanto de Jarvis quanto de Nazia foi confirmado no macacão e no moletom preto. Agora, mesmo que essa não fosse a roupa que Nizaya foi vista vestindo pela última vez, é possível que ela estivesse usando esse macacão rosa por baixo daquelas roupas porque estava muito frio lá fora. Também existe a possibilidade de que ela tivesse esse conjunto extra de roupas dentro da mochila. Após descer do ônibus escolar em 9 de janeiro, Nazia se encontrou com Jarvis e seu colega de trabalho, Cordell King Wright, na oficina mecânica deles. Enquanto ela estava lá, a irmã de Jarvis passou por lá e disse que viu a adolescente, mas não falou com ela. Jarvis, Cordell e Nizaya então foram para a cidade de Ypsilanti por um tempo antes de voltarem novamente para a oficina. Depois disso, Jarvis alugou um quarto no Park Crest Motel, das 21h30 do dia 9 de janeiro até as 12h20 do dia 10 de janeiro. Houveram boatos de que Nizaya estava com ele na época, mas nada foi oficialmente confirmado. Então, entre 23h40 do dia 10 de janeiro e 13h34, no dia 11 de janeiro, o celular de Jarvis rastreou ele perto do rio Rogue, que era o mesmo local onde as peças de roupa tinham sido encontradas. Era também próximo de onde acharam o crachá escolar de Nazia. Os investigadores logo localizaram várias mensagens de texto explícitas que tinham sido trocadas entre Jarvis e Nizaya. Essas mensagens também incluíam fotos inapropriadas, e elas datavam desde setembro de 2022. Em uma das mensagens, Jarvis disse à garota que tinha visitado a casa dela quando ela não estava lá e levado uma calcinha dela com ele. Ele também pediu fotos nuas dela, fez avanços sexuais e depois a fez se sentir culpada quando ela não fazia o que ele queria. Descobriu-se que, em 26 de setembro de 2023, Nizaya informou a Jarvis que estava atrasada com a menstruação. Apesar de já ter feito um teste de gravidez, o resultado foi negativo. Então, ela queria fazer outro teste para confirmar se estava grávida. E ela mandou uma mensagem para Jarvis dizendo: "Você não tem medo de comprar um anticoncepcional de emergência. Compre um teste de gravidez e traga mais tarde hoje. Haja como se precisasse ir ao banheiro."
Quase um mês depois, em 27 de novembro, ela enviou outra mensagem. Só quero conversar, não quero te perder. Outra mensagem chegou em seguida. Podemos conversar mais tarde? Sim ou não? Não sei qual o seu problema, mas preciso que traga o que pedi hoje à noite. É difícil fazer todas essas coisas de academia com esse bebê, e se eu não fizer, vou tirar um F. Logo após essas mensagens, o histórico de buscas de Jarvis indicou que ele pesquisava como interromper uma gravidez. Isso incluía resultados que sugeriam beber um chá de ervas especial e também beber anticongelante vermelho. Nizaya havia pesquisado informações semelhantes em seu tablet. Só meses depois de seu desaparecimento em 15 de agosto de 2024 é que um mandado de prisão foi emitido contra Jarvis. E logo depois ele foi detido. Ele foi acusado de homicídio premeditado em primeiro grau, abuso sexual de uma criança e conduta sexual criminosa em segundo grau com uma pessoa menor de 13 anos. Ele também foi acusado em relação às suas vítimas anteriores e sua fiança foi negada. Então, em 26 de setembro, as autoridades anunciaram que mudariam o foco de um caso de pessoa desaparecida para uma investigação de homicídio. Eles acreditavam que agora havia evidências suficientes para mostrar que Nizaya não estava mais viva, mesmo que seu corpo ainda não tenha sido encontrado até hoje. A foto atrás de mim é de Zanaya, e isso sempre será perturbador porque foi tirada pouco tempo antes das evidências mostrarem que ela nunca mais foi vista ou ouvida. Foi tirada pela própria Nizaya numa selfie. Essa é a última foto conhecida que temos dela. Uma das detetives e uma promotora me apontaram isso no caso. Ela está sorrindo, acenando e dizendo oi. Mas ela mal sabia que, na verdade, estava se despedindo. As evidências mostram de forma esmagadora, neste caso, que ela está de fato falecida. A última vez que ela foi vista com vida foi em 9 de janeiro deste ano, 2024, há quase 9 meses. O desaparecimento foi informado ao Departamento de Polícia das Escolas Públicas de Detroit pela avó no mesmo dia, quando ela não voltou da escola para casa. E, novamente, isso foi em 9 de janeiro de 2024. No início de fevereiro de 2024, o caso foi transferido para o Departamento de Polícia de Detroit. Francamente, isso deveria ter ocorrido de imediato, mas começaram a investigar imediatamente. As provas indicam que, por meio de mensagens de texto que sabemos que existem e que temos, Zanaya e a Ré marcariam o encontro após a escola em 9 de janeiro. Sabemos que ela de fato se encontrou com a Ré acusada neste caso. Sabemos que várias pessoas próximas ao Sr. Boots, que acusamos depois, os viram juntos em vários lugares, pessoas que ele conhecia. Temos provas de que, às 21h30 daquele dia, o Sr. Boots fez check-in em um motel e Zanaya nunca mais foi vista ou ouvida. Nem da família dela, nem dos colegas de escola, nem dos amigos, nem das redes sociais, onde ela era extremamente ativa com os amigos, nem dos professores, ninguém. Uma audiência preliminar seria realizada em janeiro de 2025, que serviria para determinar se havia provas suficientes contra Jarvis para levar o caso a julgamento. Durante esse período, 8 testemunhas diferentes prestariam depoimento, incluindo a tia e a avó de Nizaya. No depoimento da tia de Nizaya, Shannon, ela diria que nunca soube de nada inapropriado acontecendo. Ela acreditava que o relacionamento entre Jarvis e Nizaya era como o de um tio e uma sobrinha típicos. Quando Annette Harris subiu ao banco das testemunhas, ela estranhamente fingiu que não conseguia encontrar Jarvis na sala do tribunal, mesmo ele estando a cerca de 6 metros dela. Você conhecia alguém chamado Jarvis Butts? Sim. O Sr. Butts está presente no tribunal hoje? Se precisar se levantar, faremos uma pausa. Não estou com meus óculos. Não consigo ver nada. Óculos, talvez? É. Minha filha. Minha filha está com meus óculos. Ok, meritíssimo. Posso lhe dar um momento para pegar seus óculos? Sim. Por favor. Talvez a primeira testemunha. Sim. Obrigada. E você pode simplesmente se levantar e dar outra olhada ao redor. Tá bom.
Você vê o Sr. Budson aqui hoje? Você pode apontar para ele e identificar uma peça de roupa que ele está usando? Quem é a mulher com a máscara azul? Quando ela finalmente conseguiu encontrá-lo, ela disse que Jarvis quase nunca tinha entrado na casa. Normalmente, ele apenas parava com seu caminhão e então Shannon saía para visitá-lo. Embora em mensagens de texto trocadas entre Nizaya e Jarvis, houvesse várias referências a ele estar dentro da casa de Annette. E, senhorita Harris, como você conhecia o Sr. Buzz em janeiro de 2024? Ele é o pai dos filhos da minha filha. E essa filha é Shannon Harris? Sim, ok. Quantos filhos eles têm juntos? 5. E ele costumava ir à sua casa na Bedford em janeiro ou nos meses anteriores a janeiro? Sempre que ele aparecia, ele chegava em uma caminhonete branca. E a Shannon ia até o carro e eles ficavam sentados conversando ou algo assim, mas ele raramente entrava na minha casa. E durante esse tempo em que ele vinha e ficava sentado no carro, teve algum momento em que ele interagiu com o Nazia que você tenha visto? Não que eu me lembre, não. Ok. O colega de trabalho de Jarvis, Cordell King Wright, também testemunharia. Ele afirmou que ele e Jarvis pegaram Nazaya em 9 de janeiro. Antes disso, eles tinham ido até uma loja AutoZone para pegar uma bomba d'água, mas, ao voltarem para a oficina, perceberam que esqueceram algo. O que me faz pensar, esse item era o anticongelante vermelho? Cordell então disse que, quando estavam voltando para a oficina pela segunda vez, Jarvis de repente agiu como se tivesse visto sua sobrinha Nazia, mesmo tendo acabado de trocar mensagens com ela há pouco tempo e já planejavam se encontrar. Então Jarvis, que estava dirigindo, encostou o caminhão e eles pegaram a Nazia. Depois disso, eles voltaram para a oficina e Nazia passou algumas horas entrando e saindo do veículo de Jarvis, enquanto também trocava mensagens no celular. Quando a irmã de Jarvis apareceu um pouco depois, Cordell afirmou que Jarvis apresentava Nazaya como sendo sobrinha de Cordell, e não dele. Por volta das 18h30, ele e Jarvis, junto com Nazia, dirigiram 2 carros separados até Ypsilanti. Isso foi para que pudessem entregar o veículo de um cliente. Eles então voltaram para a oficina por volta das 20h45, momento em que Cordell foi para casa. Na manhã seguinte, Jarvis não apareceu para trabalhar. Uma das primas de Nazaya também testemunharia durante essa audiência preliminar, e ela diria que viu Jarvis agindo de forma inapropriada com a menina de 13 anos. Ele também fez o mesmo com outra das primas menores de idade delas, e isso aconteceu na oficina dele. A jovem afirmou que ele também tentou dar em cima dela, mas ela recusou. Então, a ex-noiva de Jarvis, Tashiana Davis, foi chamada para depor e disse que ele era um traidor habitual que sempre escondia dela o celular dele. Mesmo assim, ela continuou com ele porque, segundo ela, ele era bom com crianças. Outra ex-namorada de Jarvis também testemunhou e disse que na noite de 9 de janeiro ele havia pegado o carro dela emprestado. Quando ela pegou o veículo de volta, encontrou um par de óculos dentro, que eram idênticos aos que Nizaya usava. Quando Jarvis percebeu que ela estava segurando os óculos, ele os arrancou dela e afirmou que pertenciam ao filho dele. Depois que o depoimento de todos foi ouvido, um juiz decidiu que havia provas suficientes para que Jarvis fosse a julgamento, e ele está marcado para começar em 6 de outubro de 2025. A juíza que tomou essa decisão, juíza Alia Sabri, descreveu Jarvis como o monstro de toda essa história, mas também culpou todos os outros adultos que fizeram parte da vida de Nizaya e falharam com ela. Senhor, stand up. Você ficou sentado aí por 4 dias de cabeça baixa, brincando entre e atrás do seu advogado, com a máscara no rosto e fazendo anotações vigorosas. Quero que você preste atenção e ouça tudo o que eu tenho a dizer. Eu tenho tentado entender você nos últimos 5 dias. Em um momento, eu pensei que você tinha algum comprometimento cognitivo no início deste exame, e então talvez você tivesse a mentalidade de uma criança de 10 anos e por isso estava fazendo essas coisas. Ao ouvir mais depoimentos, percebi que você era a verdadeira definição de uma... Ver você rindo e se gabando de todas as mulheres que tem, com diferentes mulheres, e os filhos e as namoradas.
e fazendo bebês para manipulá-los e tendo eles na sua presença, limpando, entre aspas, limpando sua loja e as menininhas ao seu redor foi o que te trouxe aqui hoje. Você mandava em Isaías, você fazia jogos mentais com ela. Todos nós ouvimos isso. Você a controlava emocionalmente. Ela foi exposta a tanta coisa com uma idade tão jovem. As mensagens de texto entre vocês dois foram nojentas de ouvir. Ela te tinha salvo como amor para sempre no telefone. Isaías merece muito mais. E enquanto eu mencionei que outras pessoas falharam com ela, Jarvis Butts, você é o monstro de toda essa história. Ela merecia amor dos pais e de todos ao seu redor. Foi ignorada, negligenciada e você se aproveitou disso. Ela queria ser amada, mas nunca saberá como é isso. Seus filhos merecem mais. Eu rezo pela cura de todas as vítimas e das jovens meninas e possivelmente meninos que tiveram contato com você. Como comunidade, devemos olhar para este caso como um exemplo claro de quanto trabalho ainda temos pela frente quando se trata de proteger nossas crianças e, especialmente, nossas meninas negras. Eu rezo para que todas as pessoas traumatizadas por você encontrem consolo e cura. Muitas outras pessoas também têm culpado a família de Naziah pelo que aconteceu com ela, especialmente sua avó e sua tia Shannon. Ela tinha apenas 13 anos, mas já estava se encontrando escondida com Jarvis há anos, e eles alegaram que não faziam ideia. Eles disseram que não sabiam da gravidez dela, o que acho difícil de acreditar. À medida que a história de Naziah ganhou atenção na internet, o rapper Skilla Boy se pronunciou. Ele não só exigiu justiça por ela, mas também se ofereceu para cobrir os custos para que a comunidade realizasse uma cerimônia em memória de Naziah. Ele disse que normalmente doaria o dinheiro para a família em uma situação como essa, mas pelo que ouviu, toda a família dela falhou com ela. Bem, obrigada por ouvir a história da Naziah hoje. É de partir o coração que ninguém que deveria estar ao lado dela esteve. Ela tinha apenas 13 anos e, pelo que parece, estava basicamente enfrentando o mundo sozinha. E esse homem malvado, Jarvis, se aproveitou totalmente da situação, abusou dela por anos e depois a matou. Enquanto a busca intensa continua na área densamente arborizada desta comunidade da Nova Escócia por Lily, de 6 anos, e Jack, de 4, a mãe e o padrasto das crianças mantêm a esperança e rezam por boas notícias. No primeiro dia, quase não fiquei por perto, só procurava. Corri pela floresta, gritando os nomes deles até minha garganta doer. Jack e Lily Sullivan, irmãos com cerca de 2 anos de diferença, eram filhos de Malia Brooks Murray. O pai deles estava ausente desde a infância e, atualmente, cumpria prisão domiciliar. As crianças tinham um padrasto chamado Daniel Martel. Ele estava com a mãe deles há 3 anos e o casal também tinha uma filha de 16 meses em comum. Daniel também tinha 2 filhos próprios. Nos últimos 2 anos, a família morava na casa de Daniel, localizada na Garlock Road, em Lansdowne Station, Nova Escócia. Na sexta-feira, 2 de maio de 2025, por volta das 10h da manhã, Lily, de 6 anos, e seu irmão Jack, de 4, seriam dados como desaparecidos. Segundo o padrasto Daniel, por volta das 8h30, Jack e Lily brincavam em outro cômodo enquanto ele e Malia estavam no quarto com a filha de 16 meses alimentando-a. Durante esse tempo, ele disse que ouviu Jack na cozinha e que Lily apareceu na porta do quarto 1 ou 2 vezes. Pouco tempo depois, quando Daniel percebeu que não ouvia nada das crianças há cerca de 20 minutos, ele foi até a cozinha procurá-las. Mas elas não estavam lá. E elas também não estavam em nenhum outro lugar dentro da casa. Então ele notou que as galochas de borracha delas também sumiram. Então, o padrasto presumiu que elas tinham calçado as botas, saído silenciosamente pela porta deslizante dos fundos e saído pelo quintal. No entanto, Daniel disse que a porta estava fechada quando ele a encontrou. Jack e Lily costumavam deixar a porta aberta ao entrar ou sair de casa. Ele sempre precisava lembrá-las de fechá-la.
Daniel disse aos detetives que achava que Lily levou sua mochila branca de morangos. O padrasto disse que, ao notar o desaparecimento, entrou no carro para procurar as crianças, enquanto a mãe, Malia, ficou em casa e ligou para o 911. Segundo Daniel, ele buscou em todas as estradas de terra e bueiros próximos. Ao voltar, a Polícia Montada Real do Canadá já estava na casa e informou que ele não podia retornar à floresta para continuar a busca. No entanto, um homem vestido com roupa militar permitiu que ele voltasse para a floresta. Então ele pulou a cerca e continuou procurando. Nós estávamos procurando. Cobrimos todos os lugares possíveis, inclusive no primeiro dia. Mesmo correndo pela floresta à frente dos helicópteros e drones, gritando o mais alto possível. Correndo pela água que batia na cintura até minha garganta doer. Quando voltei, só pude entrar na floresta após um homem de uniforme militar permitir meu retorno. As autoridades começaram imediatamente a procurar pelos irmãos, com helicópteros, drones e cerca de 160 profissionais de serviços de emergência ajudando. Embora um alerta para pessoas vulneráveis desaparecidas tenha sido divulgado, o alerta Amber não foi emitido porque a polícia acreditava que as crianças não haviam sido sequestradas, mas saído por conta própria. Lily, de 6 anos, tem cabelo castanho claro até os ombros, franja e pode estar usando suéter, calça e botas rosas. Ela pode estar com uma mochila branca com morangos desenhados. Jack tem cabelo loiro curto e usava fralda de treinamento e botas azuis de dinossauro. Daniel também disse depois que Jack estava usando uma camisa marrom e uma calça marrom. While investigators didn't think this... O padrasto deles, preocupado com o sequestro, pediu às autoridades para checarem a fronteira de New Brunswick e os aeroportos locais. Parece que a mãe deles, Malia, pensava o mesmo. Porém, a área onde a casa deles está localizada é bem rural. Não fica em uma estrada movimentada. E no período de 20 minutos em que Daniel e Malia alegaram que Lily e Jack desapareceram, isso me parece um pouco improvável. No entanto, qualquer coisa é possível neste momento. Segundo a avó paterna biológica, Belinda Gray, Jack e Lily foram vistos pela última vez na noite de quinta-feira ao serem colocados para dormir. Eles foram ouvidos brincando em outro cômodo na manhã de sexta, por volta das 8h30, enquanto a mãe e o padrasto, em outro quarto, voltaram a dormir. Quando acordaram com o silêncio e descobriram que as crianças estavam desaparecidas. Eles então ligaram para o 911 por volta das 9h40. Algo estranho nesse caso é que, segundo uma chamada da polícia, Jack e Lily sumiram por volta das 8 horas, não por volta das 9h40, como Daniel havia relatado. No quarto, fomos pegos esta manhã e eles não foram vistos desde então. Eu preciso pegar um bom depoimento e entender as coisas. As duas crianças estudavam na escola primária South Springs e, segundo o padrasto, não foram à escola na quinta e sexta porque Lily estava com tosse. Daniel também disse que a única coisa que encontraram foram 2 pegadas de botas a cerca de 10 metros da casa. As autoridades afirmaram que era só uma pegada de bota perto do fim da entrada da garagem. Botas rosas para Lily, botas azuis para Jack com dinossauros. Lily estava com sua mochila branca e ela era branca com morangos desenhados. Imagino que se estiverem na floresta deve estar marrom, mas não vejo eles com a mochila ou ele usando a fralda tanto tempo após molhar no primeiro dia. Só achamos 2 pegadas de botas fora da casa. Onde exatamente? Ao lado da casa, cerca de 3 metros do quintal. No quintal, ok. Nada de novo, além dos helicópteros que ainda estão no ar e eles tinham cães. Eles trouxeram os cães hoje. E até ontem à noite eles tinham mais 8 drones em operação. E então o Fred. Eu peço ao público que, se tiver qualquer informação, venha o mais rápido possível e entregue em qualquer destacamento ou serviço policial disponível para conversar. E quando a polícia trouxe os cães para a cena, eles conseguiram rastrear o cheiro das crianças, mas ele terminou bem na estrada. Daniel diria que Lily e Jack nunca tinham atravessado a rua sozinhos e nunca tinham entrado na floresta sozinhos. O padrasto também disse que as crianças tinham cabanas ou fortes que construíram na floresta um pouco longe da casa. Ele afirmou que nunca tinham passado daquele ponto com Jack ou Lily, então ele não acreditava que eles teriam ido além disso sozinhos. Em uma entrevista que Malia, mãe de Jack e Lily, deu no dia seguinte ao desaparecimento deles, ela relatou sua versão dos fatos.
O que aconteceu foi que nós acordamos, eu ouvi eles brincando no quarto ao lado e eu estava cochilando entre acordar e dormir. E eles não são o tipo de crianças que a gente deixa sair sozinhas. Sempre fazemos questão de estar lá fora com eles, vigiando-os. Eles saíram pela porta de correr e não conseguimos ouvir quando ela abre. E eles estavam lá fora brincando, mas a gente não sabia disso na hora. E de repente o cômodo ficou em silêncio. E a gente se levanta e eu falo para ele, pro meu companheiro Daniel, eu falo, você tá ouvindo as crianças? E ele diz que não, e a gente se levanta na hora. Estamos olhando lá fora, procurando em todo lugar, gritando por eles, e eu imediatamente ligo pro 911. Eu só tive o instinto de que precisava ligar. Ela também disse que as crianças tinham possível autismo, embora não fosse grave e só dificultasse para elas acompanharem os colegas na escola. Ela disse que Jack e Lily eram crianças amigáveis e conversavam com quase todos. Eram crianças muito despreocupadas. Eles são muito doces e falam com todos. Eles vão falar sem parar com você. Eles conversam com qualquer um na loja. Todo mundo. Eles são crianças extremamente doces. Eu agradeço muito o grande esforço de busca que está acontecendo agora. Mas nós temos insistido por um alerta Amber que ainda não foi emitido. Não só porque eles poderiam ter sido sequestrados, o que é uma possibilidade, mas também para que todos saibam que eles estão desaparecidos. Recebi mensagens de pessoas dizendo que não sabiam, que outra pessoa avisou que eles estavam desaparecidos e seria bom se todos pudessem ser alertados. Acreditamos ter encontrado pegadas, mas ainda não temos certeza. Tem chovido e eles provavelmente estão encharcados, mas com o sol de hoje, tenho esperança de que estejam se sentindo aquecidos. Estamos todos aflitos e tristes. Só queremos que eles sejam encontrados e voltem para casa. Todos amam eles. Eles definitivamente falam e podem ter autismo, mas não é um autismo severo. É só que eles têm dificuldades na escola e não acompanham as outras crianças. Eu só quero manter a esperança. Mas sempre passa pela cabeça de uma mãe, você sempre pensa no pior. A noite passada foi uma das piores porque eles não estavam em suas camas. E eu não quero passar por isso outra noite sem eles. Enquanto a mãe disse que Jack e Lily falariam demais com qualquer pessoa, a tia deles disse em uma postagem que as duas crianças não eram verbais. De acordo com uma professora que trabalhou com Jack e Lily, eles não eram tímidos, mas eram minimamente verbais. Você deve ter notado que Malia falou que Jack e Lily tinham brincado do lado de fora naquela manhã, mas eles não perceberam na hora. Mas a questão é, como ela saberia disso se nem ela nem Daniel ouviram a porta de correr dos fundos sendo aberta? Como ela sabe que eles não saíram por aquela porta e logo deixaram o quintal? Falando no quintal, quando surgiram imagens aéreas da casa, as pessoas notaram que ele era todo cercado, e muitos se perguntaram como as crianças conseguiram sair dali. Não que seja a cerca mais resistente, e parece até ter alguns buracos em certos pontos. Nas fotos, você verá um trailer na propriedade, próximo ao quintal, onde dizem que moram a mãe e o irmão de Daniel. Esse trailer também fica bem perto da porta por onde dizem que as crianças saíram. Então, se a mãe ou o irmão de Daniel estavam em casa naquela manhã, eles também não ouviram nem viram nada. Segundo Malia, mãe de Jack e Lily, ela dormia e acordava naquela manhã em seu quarto. E Daniel, que anteriormente disse que ele e Malia estavam alimentando a filha deles em outro cômodo, agora estava dizendo que pediu várias vezes para Jack e Lily ficarem quietos para que o bebê pudesse continuar dormindo. Então ela estava dormindo ou comendo? Porque ela tem 16 meses, então não é apenas um bebê pequeno que toma mamadeira e volta a dormir. A outra coisa que não faz muito sentido para mim é se as crianças não podiam sair sozinhas em nenhum momento, como a mãe delas afirmou. Eu acho meio difícil de acreditar nisso. Essas duas crianças decidiriam, em apenas 20 minutos, sair sozinhas, passando pelo próprio quintal, sendo que nunca tinham sido autorizadas a fazer isso antes.
Eu sei que elas podem ser autistas, e isso talvez torne a situação um pouco diferente, mas o que realmente me chama a atenção é o período de tempo. Foram só 20 minutos. Até onde elas poderiam ter ido em tão pouco tempo? O padrasto das crianças, assim como a mãe delas, também fez questão de dizer durante uma entrevista o quanto as crianças eram comunicativas e amigáveis, e que iriam com qualquer pessoa, ao contrário do que outros diziam sobre elas quase não falarem. Lynn Jacker. Crianças incríveis e gentis conversam e querem ir com qualquer pessoa. Elas só querem se divertir o máximo possível. Na mesma entrevista, Daniel falou sobre as crianças. E me diga o que você acha, mas para mim, parece que ele pode estar usando o tempo passado algumas vezes. Jack simplesmente adora insetos, dinossauros e qualquer coisa desse tipo. Mas Lily adora coisas de menina, mas ela também adora fazer tudo com Jack Bugs. Eles são como melhores amigos. Esse é o irmão e a irmã dele. Ele pode estar dizendo ama, mas parecia que também poderia ter sido amava. Muitas pessoas apontaram que durante essa entrevista e também em outras, Daniel tem um grande arranhão no rosto. Mas, para ser justa, ele disse que correu pela floresta procurando as crianças após o sumiço delas. Pode ter sido só de um galho. Disse que trarão alguém para o teste do polígrafo. É para você? Não acontece só comigo, mas com todos. Foi isso que pedi. Eu pedi isso logo no começo e não tem muitos lugares que fazem isso no Canadá, então eles vão trazer alguém de fora. Por que acha que precisa fazer isso? Acredita que eles duvidam de você? Acho que o lado da família deles não acredita em mim. E eu só quero esclarecer isso para todo mundo, esclarecer para todos, não só para as pessoas na internet fazendo acusações malucas e tudo mais. Então, alguns dias depois que Jack e Lily desapareceram, a mãe deles, Malia, de repente se mudou da casa e foi ficar com um parente em outra parte da província. E depois foi confirmado pela própria mãe dela que ela e Daniel realmente tinham terminado o relacionamento. Daniel disse que Malia o bloqueou nas redes sociais depois disso, mas na verdade ela só desativou o perfil dela no Facebook. Disseram que Malia foi embora porque sua família culpava Daniel pelo sumiço das crianças, o que gerou uma discussão entre vários familiares. E durante esse período, a mãe de Daniel, que também mora na propriedade, pediu para Malia ir embora. Então ela pegou a filha deles, de 16 meses, e foi ficar com a mãe dela. Deixando as coisas ainda mais estranhas, Daniel, que anteriormente havia dito que as crianças não foram à escola na quinta ou na sexta-feira, agora estava dizendo que elas não tinham ido à escola a semana inteira. Apesar de um motorista de ônibus e uma professora confirmarem que viram Lily na escola na segunda-feira. Cerca de 1 hora após o início das buscas, a polícia encontrou um cobertor rosa. Mas quando eles levaram para o padrasto, ele disse que não pertencia a Lily. Mesmo que não houvesse outras crianças morando por perto, a cor favorita da Lily é rosa e ela tem um cobertor rosa. Uma pista pouco investigada e que reforça a teoria de rapto foi um veículo preto suspeito visto pouco depois do desaparecimento das crianças, a menos de 1 milha da casa. Houve uma ligação para as autoridades relatando que havia um homem dirigindo um Honda CR-V preto e ele foi visto saindo do centro de recreação de Lansdowne, que estava permanentemente fechado. Esse homem foi descrito como tendo cerca de 50 e poucos anos, careca e com bigode. Recebemos uma ligação pelo 911 de Karen Ponico. Poucos minutos depois, ela informou ter passado por um CR-V preto. Um Push Market Golf Mike Fox 320 saiu do parque recreativo próximo à residência, que está permanentemente fechado. Tenho certeza que está relacionado, mas é estranho para ela. O motorista era branco, cerca de 50 anos, careca e com bigode. E era de 1480 para Lock Road. Posso enviar isso por aqui pelo MWS se for mais fácil. Mas como eu disse antes, na minha opinião, isso simplesmente não parece um rapto. O intervalo de tempo foi muito curto. Outra teoria que tem circulado online é que algo aconteceu com as crianças durante uma festa que aconteceu na casa algumas noites antes. Uma pessoa que afirma morar perto da casa disse que achava que era apenas uma casa ligada a drogas e não fazia ideia de que havia crianças morando lá. Essa pessoa também afirmou que, na noite de quarta ou quinta-feira, havia carros enchendo completamente a garagem e também ocupando a rua.
Havia veículos lá até pelo menos 2 horas da manhã, como se estivesse acontecendo algum tipo de festa selvagem. Isso levou muitos a especularem que talvez Jack e Lily tenham tido acesso a algum tipo de substância naquela noite, acidentalmente. Também houve várias menções sobre como Jack e Lily frequentemente faziam muito barulho e como o barulho na casa faria falta. Acreditava-se que os dois eram autistas. E em um vídeo do 2º aniversário de Jack, dá para ver que Lily grita excessivamente quando fica muito animada. Feliz aniversário. Parabéns para você. Para você. Lily. Essas são para a querida. A motorista do ônibus das crianças também disse que Lily frequentemente soltava gritinhos agudos e era um pouco dramática. Ele também afirmou que Jack era muito falante e, se não conseguisse chamar sua atenção para conversar, ele tirava as botas e as jogava, levando muitos a se perguntarem se talvez o comportamento das crianças acabou sendo demais para os pais. Na quarta-feira, 7 de maio, os esforços de busca por Jack e Lily foram reduzidos. E as autoridades disseram que, neste momento, é altamente improvável que eles sejam encontrados com vida. Mas a busca e a investigação da polícia sobre o paradeiro das crianças ainda continuam. Ainda tenho esperança. Não entendo por que não acharam nada, nem a fralda do Jack, a mochila dela ou qualquer pertence. Simplesmente não encontraram nada. Enquanto a família tem esperança, a polícia afirma que após 6 dias em condições extremas, se as crianças ainda estivessem na floresta, não estariam vivas. Agora disseram que tudo é questão de sobrevivência. E há vários fatores que precisamos levar em consideração, e eles iriam, com base nas informações científicas que possuem, determinar quando esse momento teria que chegar, e esse momento é agora. Muitos desses fatores que entram em jogo seriam a idade das pessoas desaparecidas, o clima, quanto tempo já passou, qual área já foi coberta. Então, nesse momento, eles precisam tomar uma decisão sobre isso. Desde o começo, classificaram o desaparecimento como suspeito, o que é comum em casos assim. Hoje perguntamos à polícia por que a unidade de crimes graves está envolvida na investigação desde o fim de semana e se poderiam comentar, mas não quiseram responder se haviam detectado alguma atividade criminosa relacionada a isso. Quando alguém desaparece e nos envolvemos, como qualquer policial, analisamos todos os detalhes e as informações disponíveis, certo? Quando se trata de uma pessoa desaparecida, temos que automaticamente considerar essas questões. Se há pessoas com diferentes implicações legais e coisas assim, então vamos automaticamente começar a considerar para onde as evidências estão nos levando em relação a algo suspeito por natureza. Novamente, não posso comentar mais do que isso, mas todo caso de pessoa desaparecida, nós seguiríamos o mesmo processo. Uma coleta e revisão metódica das informações com decisões baseadas nisso. Então, só na noite passada, sexta-feira, 9 de maio, parecia haver uma grande presença policial na residência de Daniel, e disseram que as autoridades estavam fazendo buscas embaixo da casa, mas nada foi confirmado até agora. Embora eu odeie culpar os pais nessa situação, já que é possível que Jack e Lily simplesmente tenham se afastado ou talvez tenham sido sequestrados, acho muito mais provável que outra coisa tenha acontecido, porque as coisas simplesmente não estão batendo. Espero que essas crianças sejam encontradas em breve. Embora, infelizmente, eu concorde com as autoridades, provavelmente não vão ser encontradas com vida. E também me preocupa o fato de que Jack e Lily só foram de fato dados como desaparecidos dias depois de terem desaparecido. Como disseram que eles não iam à escola desde segunda-feira, isso pode diminuir ainda mais as chances de encontrá-los. Mas vamos continuar esperançosas por enquanto. O que você acha desse caso? O que aconteceu com Jack e Lily?